Muito bom dia, bem-vindos, obrigada pela resiliência, porque eu sei que o trânsito está infernal, né? Mas é para discutir um tema que tem tanto a ver com o coração da gente, que não tinha como não vir, ainda mais com 3 convidados maravilhosos que eu já começo a chamar aqui. Meu nome é Ana Carla Fonseca, meu apelido é Cainha, e junto com o Alejandro Castanhe, que está ali de pé, eu dirijo a Garimpo de Soluções, que é uma empresa especialista em economia, criativa e cidades. A gente tem 15 anos nessa labuta comum, a muitos de vocês, e já percorreu aí mais de 200 cidades, em 30 países, com um carinho muito especial, obviamente, pela nossa cidade. E por isso a gente resolveu que São Paulo, passar essa cidade em revista, reinventando a cidade, tinha que ser o tema de fechamento dessas 22 edições dos projetos cuja curadoria a gente assina aqui para o Farol Santander, esse primeiro ano de ocupação da Arena. E para isso a gente falou, nossa, mas quem é que faz a cidade acontecer, né? De tudo que a gente vê acontecendo na cidade, quais são as pessoas que, de fato, veem a cidade por um prisma muito especial e fazem esse futuro ser cada vez mais na linha do que a gente quer. Porque o grande delícia de pensar o futuro é mudar o presente, né? E daí a gente chegou a esses 3 amigos que a gente admira muitíssimo e cujas visões são muito complementares sobre a cidade e que no dia a dia fazem essa grande transformação. E a gente precisaria ter aí muito mais tempo para discutir a cidade como merece, mas por isso a gente deu essa missão quase impossível a cada um deles, de tomar aí seus 25 minutinhos para falar da sua relação com a cidade e do trabalho que desenvolve, né? E depois o palco é de vocês. Então, vão pensando aí nos atiçamentos vários que vão sendo provocados e a gente vai circular o microfone. Eu vejo que muitos de vocês já vieram em outras edições, mas, de todo modo, para quem está vindo agora pela primeira vez, o palco é nosso, tá? Eu vou começar pela ordem de apresentação. Chamo primeiro o Maurício Machado. O Maurício é designer, consultor de marketing publicitário, fundador da plataforma multimídia São Paulo São, que é uma delícia. Na verdade, o currículo de cada um dos 3 daria umas 5 páginas, então vou resumir bastante. E a proposta da São Paulo São é justamente traduzir o zeitgeist da cidade, com essa força para catalisar vínculos positivos e transformações. A gente sempre fala que o mapa da cidade, de uma cidade como São Paulo em especial, é muito maior do que o nosso mapa mental dela, né? E o nosso mapa afetivo é ainda menor do que o mapa mental. Então, uma proposta como a da plataforma é muito bem-vinda para ampliar esses mapas afetivos, a gente sair das próprias ilhas e deixar de pensar em São Paulo como um arquipélago, e sim como um mapa mais íntegro, né, no sentido de mais uno. Ele foi diretor de comunicação e negócios na Associação Brasileira de Anunciantes e também diretor de comunicação corporativa da Latam, na empresa Young & Rubicam do Brasil, diretor de comunicação das empresas Record TV, TV Gazeta, produtor executivo de programas da empresa TV Cultura. Bom, super bem-vindo, Maurício, muito obrigada. Chamo o Mauro Cagliari. O Mauro é administrador de empresas, enfim, ele tem uma carreira bem sinuosa, porque ele é administrador de empresas pela GV, tem MBA na Bocconi, mestrado em urbanismo pelo Mackenzie, doutorando em História do Urbanismo pela FAO, na USP. Tem uma pesquisa voltada à relação do pedestre com a cidade, na verdade, muito mais do que uma pesquisa, é uma factiva, né, porque você vai fazendo o tempo todo. Em 2016, lançou o livro Espaço Público e Urbanidade em São Paulo, que é uma delícia, e que expressa justamente a relação da cidade com seus espaços ao longo da história, a retomada do desejo de reapropriação nos últimos anos. Acho que a gente nunca viu tanta gente querendo ir para as ruas, né? E vendo a rua como não um espaço de passagem, sim um espaço seu, essa seiva vital que une a cidade, o que deveria unir ainda mais. Ele é autor do blog Caminhadas Urbanas, no Estadão, que muitos de vocês certamente conhecem, e que procura trazer o ponto de vista de quem anda na cidade para a discussão das políticas públicas. Palestrante de diversas instituições, membro fundador da ONG Cidade a Pé e um monte de outras coisas. E o Facundo Guerra, engenheiro de alimentos. Ninguém diria que Facundo é engenheiro de alimentos, mas ele é engenheiro de alimentos. Ele é empresário, ele é jornalista internacional, é cientista político, é mestre e doutor em ciência política pela PUC. Se a gente fosse juntar todas as facetas do Facundo, ele teria mais ou menos uns 312 anos, né? Ele é criador do Grupo Vegas, que ajudou a formar a região hoje conhecida como Baixa Augusta. Ele vai falar muito para a gente desse olhar que ele traz sobre isso, de como isso acontece, junto com os bares Volt, Zé Carniceria, Night Club, Club Watch e Yacht, levando entretenimento noturno para o centro da cidade. O primeiro empreendimento dele, que certamente vocês também conhecem, é o Cine Joia, na Liberdade, que é uma preciosidade mesmo, emblemático como epicentro da dinamização da região. E o Riviera, misto de clubes de jazz e bar, de 2013, devolveu à capital um dos bares mais presentes no imaginário histórico, falando dos nossos vínculos afetivos da cidade. É difícil a gente se vincular com o que a gente não conhece, né? E esses resgates são fundamentais para isso.
Em 2014, abriu o Panano, Hotel Maxo de Prazo, o Frank Bar no mesmo espaço, Mirante 9 de Julho, abandonado que estava há décadas, enfim, somam-se inúmeros empreendimentos, Bar dos Arcos, no Teatro Municipal. Enfim, ele tem Storymakers, espaço de arte imersiva do Farol Santander, que se vocês não conheceram, precisam visitar. Ele recebeu o Prêmio Cidadão São Paulo pelo Catraca Livre em 2015, foi eleito um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo pela revista norte-americana Good Magazine, porque eram 100, se fossem 10 ele também estaria lá. E Homem do Ano pela revista VIP em 2016, lançou em 2017 o livro Empreendedorismo para Subversivos, e esses nossos 3 queridos subversivos da Pauliceia, muito bem-vindos. Vai ser uma delícia escutá-los, vai ser uma delícia escutar todos vocês depois no debate. E agora, então, eu passo a palavra, por favor, para o Maurício, a gente segue depois com o Mauro e o Facundo. Bom, primeiro quero agradecer a introdução, agradecer o convite a você e o Alê, Farol, meus amigos Mauro e Facundo, prazer. Eu vou tentar traduzir um pouco o que foi o briefing que sugeriram entre os itens, e aqui acabou virando uma conversa de amigos. Veio um que era assim, amor à cidade. E aí, o que eu resolvi fazer e trazer para vocês? A construção de uma marca que se propôs, e hoje, já como plataforma, como marca, como Love Brand, está traduzindo esse espírito da cidade. E eu queria dividir com vocês como é que ela foi construída, em que momento ela está, e, de uma certa forma, está alinhada ao que a Cainha e o Alê têm feito com a Garimpo, que o Mauro tem preconizado, o Facundo tem feito para a cidade, que é valorizar pessoas e os espaços públicos. Eu vou dividir com você por etapa, tem alguns filmes também, acho que pode ficar interessante. E tem, que eu imagino, as marcas normalmente têm também um condão transformador, então esse foi a proposta que se inspirou nos principais cases de marcas de cidades que estavam, digamos assim, na lona, como Nova York, como Medellín, como Paris, que meio que se ressuscitaram através de ações que juntavam poder público, a iniciativa privada, coletivos e as pessoas engajadas para transformar em alguma coisa melhor. Foi esse o resultado. Então, eu vou dividir com vocês uma coisa meio que inédita, nunca havia mostrado isso publicamente, viu, queridos? Isso aqui eu voltei. Tinha até um tape o Facundo contribuiu na campanha de lançamento há 3 anos, essa marca foi lançada há 3 anos como uma plataforma em redes sociais e alguns filmes, e o Facundo foi um dos que contribuiu falando da marca, da importância da marca. Aqui a gente tem um texto do Haroldo de Campos falando sobre cidade minha e o amor que ele tem pela cidade que a gente deve ter. Então, é meio que nos guiou o que a gente vai ver a seguir. Essa foi a ideia. Eu vou passar rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, mas, de qualquer forma, essa foi a ideia inicial, para traduzir o zeitgeist da cidade para a força de catalisar vínculos. E a gente, ao estava conversando ali na mesa, foi vendo isso acontecer nos últimos 4, 5 anos, né, Facundo e Mauro, em várias ações pela cidade. Por quê? Uma cidade é mais do que um postal. E aí chegamos ao São Paulo São, por quê? E esse foi o primeiro slogan e a assinatura para o lançamento, para reforçar que São Paulo são as coisas boas que são tão nossas. Quer dizer, é uma questão de apropriação. São curvas, lembra do Copan? Double Sense, que essa é a Cell mesmo. Double Sense, como percebem. Adoro essa foto. Isso foi um achado
do Criador. E a gente vai entrar, e você fala muito disso, a gente vai entrar agora no desenvolvimento da marca, que tem a ver com essa apropriação. A gente vive numa cidade cinza, verticalizada no primeiro momento. Então, o que a gente encontra no meio desses, digamos, prédios verticais cinzas? Cores, que é o que você faz. Não é? Vamos ocupar. E a gente criou a marca, sugerindo a utilização dela em várias formas de comunicação para todos os públicos, todos os gêneros. E aí, como é que esta marca é traduzida nas ações? Aí se cria uma plataforma, redes, para fazer a conexão entre a cidade e os habitantes. Então, o princípio é esse. Você tem a junção de crowdfunding, de poder público, apoio privado e uma rede. Você tem uma plataforma de conteúdo, você aplica a marca em várias iniciativas, você faz ocupação de espaço, etc., etc. Você tem hoje conteúdos proprietários, isso tudo já existe, como é que chama? Já é traduzido. E a gente elegeu alguns pilares para traduzir o que a gente faz, que são ações, pessoas, encontros, negócios e caminhos. E a gente produz conteúdo e desenvolve ações nesses eixos. Em todas as redes, vocês podem achar, e outras ativações. E aí, para terminar, em resumo, 4º mês depois da criação, a gente ganhou um prêmio internacional de case de branding. A gente montou um grupo de Instagrammers para divulgar coisas de São Paulo. A gente fez um makeathon no Clube de Criação para juntar um projeto São Paulo Carinhosa voltado para crianças, há 3 anos atrás. A gente participou do Paulista Distrito Design. Fizemos uma exposição como é que chama? Universidade de São Paulo, no metrô, e também trouxe um fórum internacional de happenings para ser produzido aqui em São Paulo. Gostaram? Muito bem, acho que vou deixar deixa agora. Quem é que é o próximo? Facundo ou Mauro? Mauro, em suma, é com você. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês. Vou tentar ficar de pé, porque eu descobri que ali eu fico sempre com o meu ângulo ruim de frente para alguém e com o meu ângulo pior de costas para alguém. Eu vou falar brevemente sobre um assunto que tem me movido muito ultimamente, que é esse assunto, espaço público e urbanidade. Eu sou um administrador de empresa que virou um caminhante e, por causa do caminhar na cidade, eu comecei a me interessar por mais que isso e comecei a estudar. Então, hoje é uma coisa que eu vivo e penso muito sobre isso. E eu queria trazer esse ponto de vista de olhar a cidade a partir desse espaço público. O Maurício mostrou ali os espaços entre os prédios. A gente, às vezes, esquece que a cidade, na verdade, os prédios estão parte de uma outra coisa e essa coisa talvez seja até mais importante. 2 conceitos para a gente começar falando. Primeiro, é essa história de que a gente pode encontrar pessoas. Tem um sociólogo americano, Sennett, que fala o seguinte: cidade é um lugar onde estranhos podem se encontrar cotidianamente. Então, o encontro não é só entre pessoas que se conhecem, é entre pessoas que se desconhecem. E isso eles encontram no espaço público, como nessa. Aliás, as fotos são quase todas minhas, então vocês vão ver que elas nunca são maravilhosas como as anteriores que o Maurício mostrou, mas elas são as fotos de quem está andando pela rua, né? E às vezes a gente não gosta de ficar. Eu não gosto de ficar tirando foto de gente que fica vendo, às vezes as pessoas também não gostam, né? Como que essas pessoas diferentes conseguem conviver? Com uma palavrinha chamada urbanidade, né? A urbanidade, nesse conceito, é a atitude que faz com que pessoas diferentes possam estar no mesmo lugar. Como essas 2 moças no Lago da Concórdia, que ficaram uns 10 minutos, não se conheciam, uma foi lá, sentou, num lugar não muito
não muito civil, assim, né? O Largo da Concórdia é meio baguncento e tal, mas elas conseguiram ficar uns 10 minutos juntos. Quando uma levantou e foi embora, eu olhei. Ela olhou para a outra assim, como se tivesse reconhecido que elas partilharam 10 minutos da existência delas. Então, essa é a atitude que permite que a gente consiga conviver, né? E hoje a gente está num momento muito bom, a gente estava falando disso antes, para conseguir discutir urbanidade. Tem 3 coisas acontecendo no mundo e em São Paulo que acho que permitem a gente dizer isso, né? Estamos num momento bom para discutir a cidade. Primeiro, a cidade no mundo inteiro está passando por um novo paradigma, né? O paradigma de cidade para pessoas. Como é que a gente vê isso? Primeiro, o foco, né, que era o carro como objeto de desejo. O carro é um grande transformador urbano, né? O carro significa potência, virilidade, como o James Bond usava o seu Aston Martin, né? E quem estava dentro do carro era tudo isso, mas quem estava fora é o pedestre. Se você olhar isso aqui é na Augusta, lá onde vai ser o Parque Augusta, a foco da década de 70. Se você olhar no dicionário, o pedestre é alguma coisa que, além de andar a pé, é uma pessoa sem brilho, é um argumento rústico, é uma coisa modesta, né? Isso está mudando. Por quê? Porque quem tem carro descobriu que ter carro não é tanta vantagem do ponto de vista de mobilidade. Isso aqui é um congestionamento que durou 2 dias lá em Moscou, né? E a outra consequência do carro, do uso indiscriminado, são esses subúrbios que não têm fim, né? Que não são cidade, eles não permitem nem o encontro entre 2 pessoas que podem morar a 20 ou 30 metros, que têm que andar quilômetros para conseguir se encontrar. Hoje, o bacana está começando a mudar. Esse aqui é o prefeito de Copenhague, indo para o trabalho, de bicicleta. Não mais de carro, e eles nem têm carro oficial. Mas tem um veículo ainda mais bacana, que é o veículo ônibus, que é super sexy, né? Se você for lá em Curitiba, você vai sentar num lugar bacana, vai pagar a passagem antes, né? Esse aqui é Curitiba, que inspirou várias cidades pelo mundo. Então, na hora que o ônibus começa a ser mais sexy que um carro, a gente tem uma mudança de paradigma bacana. É o momento em que a gente começa a diminuir velocidades. É o momento em que a gente começa a ver aumento de áreas de calçadas. E esse exemplo todo mundo já deve ter visto, Nova York, mas a parte interessante é que eles testaram. Durante alguns anos, né, de 2009 até 2016, ficou uma área basicamente impermanente. Eles testaram, né? Deu tão certo que eles resolveram fazer permanente, né? Tirar carros foi um bom negócio, inclusive do ponto de vista de comércio. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente pega Lisboa na década de 80, Praça do Comércio, lugar maravilhoso na Baixa, né? Tomado pelos carros, e hoje de volta para as pessoas. O exemplo mais radical no mundo deve ser esse aqui. Se alguém conseguir falar essa palavra, a Cainha vai pagar um café no final, Chong Chong. O viaduto que passava 3 minhocões de carro por cima e que foi demolido e deu lugar a essa aqui. Essa aqui é a foto de um amigo meu que mandou a semana passada. Tá assim, com essa carinha. Outro exemplo radical, Rio de Janeiro, né? Destruição da perimetral, que abriu espaço para reconexão com o mar. Isso é no mundo, mas São Paulo também está no mundo, né? E o que a gente tem percebido é que muitas coisas estão acontecendo na cidade e a gente está falando exatamente disso aqui. Que coisas são essas que mostram ou que demonstram que a cidade está passando por um momento diferente? Primeiro, gente na rua. 15 anos atrás, a cidade era outra, se a gente for pensar, né? Hoje a gente vê gente querendo ir para a rua. Em Santa Cecília, no Baixo Pinheiros, isso aqui é uma foto outro dia que eu tirei. Aumentou o uso de bicicleta radicalmente. A gente só vai ter esse número oficial daqui a alguns meses, quando chegar pronta a pesquisa chamada OD, mas era 0,7% dos deslocamentos de São Paulo em bicicleta. Hoje deve dar uns 3%, ou seja, cresceu 5, 6 vezes. Né? A gente vê isso todo dia. Está acontecendo movimentos de pedestre. Eu faço parte de uma ONG chamada Cidade a Pé, que está justamente discutindo isso. A gente vê movimentos na própria prefeitura para melhorar a vida de pedestre. Movimento de ocupação de hortas e praças, que tem uma coisa muito interessante, que é você passar horas num lugar, tomando conta, né, plantando, de alguma maneira participando da cidade. Isso aqui é um exemplo do Bosque da Batata, o antes e o depois. Quem fez esse plantio aqui foram pessoas, foram cidadãos como nós, alguns deles que botaram dinheiro, né, e que compraram as mudas, e muitos outros que foram lá com a mão e uma pá e plantaram isso. O Bosque da Batata hoje é uma coisa maravilhosa. Outro sinal, voltou a aumentar a população no centro de São Paulo, que tinha caído durante 2 décadas seguidas. Isso é um bom sinal, porque o centro é o nosso pedaço, onde a gente está agora, né? Tem uma legislação que está começando a falar muito de espaços públicos. Os parques são um exemplo interessante, né? Foram regulamentados só em 2014, hoje são quase 200 na cidade.
E as pessoas estão querendo estar na praça. Isso aqui é o Lago da Batata, isso aqui é a Praça Roosevelt na década de 60, era um lugar ermo tomado por carros, que virou um lugar ermo tomado por concreto, e que virou um lugar de pessoas, né? Isso é inacreditável, essa mudança. Nós estamos falando de um lugar que virou quase um epicentro de uma mudança radical na cidade. Tem mais coisa. Parque Augusta, que era um terreno privado, que agora vai ser comprado pela cidade, né, pago através de CEPACs. O Minhocão, que era uma das maiores cicatrizes que a gente tem e que está sendo tomado por pessoas e que deve virar ou um parque ou ser demolido, as duas alternativas são muito melhores que a atual, né? Tem coisas acontecendo que a gente às vezes não vê no nosso dia a dia, né? O espaço público está sendo parte de projetos de reurbanização de favelas, por exemplo, Cantinho do Céu, a partir de projetos da própria prefeitura. Eles começaram a reurbanizar a favela não pelas casas, pelo espaço público. Uma mudança muito grande de paradigma e um lugar muito que merece ser visitado. A prefeitura também tem feito alguns programas, como aqui no Centro Aberto, que tem não sei se já viram aqueles grandes jogos de xadrez, um jogão ali aqui embaixo, pertinho, né? Esse aqui, a gente estava falando antes, né, Facundo? Talvez seja o grande símbolo dessa mudança, a Paulista Aberta. Existia um movimento de pessoas que foi encampado pela prefeitura e hoje, talvez, assim, era uma coisa que gerou uma certa dúvida, mas hoje é super aprovado pelas pessoas, né? E tem coisas acontecendo em todo lado. Nós estamos aqui numa área de calçadões que vão ser reformados, não sei se vocês estão sabendo. Os pisos vão ser trocados, o centro vai ficar... assim, o chão, que é a base da nossa experiência, vai mudar muito aqui. Pago, inclusive, por bancos como este que nós estamos aqui, um dos 3 que estão pagando. Mega eventos, parada gay, virada cultural, eventos religiosos. A cidade hoje é um lugar de mega eventos. As pessoas vão, e este é talvez mais interessante, porque elas vão no centro e passam 24 horas ouvindo música, né? como a virada cultural, né? E carnaval, gente, 10 anos atrás, São Paulo tinha poucos blocos, muito localizados, 10, não é mais que isso, nós estamos falando de uma década. E hoje estamos falando de 4 milhões de pessoas nas ruas. Eu estou feliz que a Julieta, minha filha, está aqui, porque ela saiu no carnaval em fevereiro e demorou meses para voltar para casa, estava num desses blocos aqui, e eu estou muito feliz, porque agora significa que o próximo carnaval a gente pode ter esperança de novo, né? A outra coisa, a terceira prova de que a gente está mudando, tem a ver com o pé. Tem a ver com andar. São Paulo é um lugar onde as pessoas andam a pé, a gente esquece, mas assim, a maior parte dos deslocamentos a pé da cidade são feitos a pé. E a outra parte envolve o pé. Para pegar um ônibus, a gente sai de casa e anda 5, 10 minutos para poder entrar num ponto de ônibus e pegar o ônibus. Então, o pé é o ponto de partida dessa experiência, né? A gente está aqui, isso aqui é a foto que eu tirei aqui embaixo, neste lugar onde nós estamos aqui, de frente ali da Casa Matilde, bons lugares para a gente comer doces ali. É a cidade dos pedestres, né? A gente está falando de ver multidão pela rua em todos os momentos, e quando não é multidão, é pessoas andando de qualquer jeito, né? E essa é a cara da cidade hoje, multimodal, né? Gente andando de bicicleta, de pé, de carro, de moto, de ônibus, todo mundo ao mesmo tempo. Essa é a cara da cidade. Bom, isso é para dizer o seguinte: São Paulo mudou, né? E agora, em cima disso, eu queria usar o seguinte: como é que a gente pode usar o ponto de vista do espaço público para transformar a cidade? Eu tenho algumas sugestões. Primeira, pensar em calçada. A calçada é a parte básica da nossa experiência, né? Essa aqui é uma calçada naquela pequena avenida, não muito importante, Santo Amaro, né? Que tem talvez 1,12 m de largura, né? E que não permite uma experiência possível, né? E é ali que a coisa acontece. Tem gente que sustenta que se você não consegue sair de casa e ir até algum lugar, você não é um cidadão. Quer dizer, a cidadania começa na calçada, né? E aqui é uma calçada na Vila Madalena, onde morreu aquele menino Vitor Gurman, né? Vocês veem a situação do negócio. E a outra é uma calçada plenamente decente no Ipiranga, né? Que você está andando e fala, poxa, não precisa ser mais que isso, não precisa ser uma calçada de Londres, de Paris, pode ser essa, maravilhosa, né? Tem árvore que separa você do ônibus, tem piso tátil, tem comércio na rua, os fios não estão muito atrapalhando a cabeça de quem está andando, né? O chão não escorrega, é uma beleza. Alargar a calçada em ponto é a coisa mais fácil. Isso aqui, assim, Facundo, isso aqui tem a ver com você. Vocês ficam botando mais gente no Baixo Augusta. Que bom que tem gente andando a pé, e essa foto mostra isso. Tem muito mais gente andando a pé do que andando de carro. Sinal evidente de que a gente precisa alargar as calçadas e diminuir a rua, né? Isso foi feito numa experiência ali na Vila Olímpia. O pessoal pintou essa faixa porque descobriram o seguinte: foram medir, essa é a parte boa. Passava 200 carros por hora e 1.200 pessoas a pé por hora. Opa! Vamos aumentar. Eles saíam numa estação de metrô e iam trabalhar, né? Já está na hora de virar permanente. Eu já falei com a prefeitura isso aqui, provavelmente vai virar mesmo, né?
E um plano para a calçada que está acontecendo agora, como eu falei, isso aqui é um buraco que fica em frente à CET, só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, nem as áreas públicas, né, ali em frente à municipal, né, elas não tomam conta dos buracos, dos seus próprios buracos, né? E aplicar a lei nas calçadas é básico, né? Isso aqui é um exemplo dos milhares que tem. As calçadas hoje são inacessíveis, né, para a maior parte das pessoas. Queria falar uma coisa sobre comércio. Comércio, a gente vê assim, livrarias grandes fechando e tal. Temos que tomar conta do comércio. O comércio toma conta da rua, né? Se andar ali por Santa Cecília, como essa foto, e encontrar uma farmácia aberta, não tem ninguém ali vigiando, é isso que faz a cidade ter aquela vitalidade. E até você pode ver o seu peso ali naquela balança moderna ali, né? Que está aberta para todo mundo usar, né? Ou uma coisa mais sofisticada, como foi feito pelos comerciantes da Oscar Freire, que se uniram e fizeram belas calçadas. Merece ser replicado, né? Segundo, reafirmar a hierarquia viária. O que quer dizer isso? O pedestre é mais importante que todos os outros e todos têm que proteger o pedestre, né? Reduzir velocidade. Isso aqui é na USP. A USP já reduziu para 40 km por hora, só que a USP não tem radares, né? Então, ninguém tem ideia se as pessoas andam a 40 ou 140 lá, e elas andam mesmo, né? E redesenhar as ruas, né? O antes e o depois já está farto em todo lugar, até na Argentina, Alejandro, né? O pessoal está trocando ruas enormes de 9 faixas, como a 9 de julho, por canaletas, por calçada, por espaço para ônibus, né? Tem um monte de coisa sendo feita no mundo inteiro. Terceiro, pensar em trajetos e não pensar só em pontos isolados. A pessoa, quando anda, ela não quer fazer curvinha, a gente precisa pensar assim, como que são os trajetos que as pessoas fazem para chegar nos seus lugares, para sair de uma estação e atravessar uma rua, por exemplo, né? Esse é um ponto de vista de quem anda. Não dá para chegar nesse ponto de vista se a gente está andando como nossos governantes historicamente fazem, com um carro blindado, com um motorista. É preciso sair para a rua. É por isso que a gente precisa, nós aqui, né, todo mundo que está mexendo com a cidade, né, experimentar qual é a experiência de atravessar um trilho de trem. É assim. Você sai de um lugar e tem que subir esse treco aí para conseguir subir do outro lado. É óbvio que tem jeito melhor de fazer isso, né? Nós temos barreiras urbanas que precisam ser transpostas, né? Como essa, por exemplo, ali chegando no Bom Retiro, ali tem uma estudante, coitadinha. A pessoa que fez aquela calçada estava crente que ele fez tudo certinho para ninguém pisar na calçada, só que ele esqueceu que os pedestres precisam pisar na calçada. Então aquela menina tem que sair dali e disputar espaço com o carro, né? E quando alguém disputa espaço com um ser de 1 tonelada, a gente sabe quem é o vencedor. Pensar na microacessibilidade, como que você está chegando nos lugares. Aqui é a estação Faria Lima do metrô, esse buraco, se vocês chegarem lá hoje, amanhã, daqui a 1 ano e meio, ele vai estar lá com a mesma água, que essa poça nunca sai de lá, né? Então, assim, é um momento importante na vida de um pedestre, que é chegar perto de um transporte, que o ser humano que planejou isso aqui, e é o metrô colocou bilhões de reais para fazer linhas, não colocou centenas de milhares de reais para fazer bons acessos na maior parte das estações, né? É muito triste isso, que a estação do metrô não tenha sido tratada como espaço público, né? Isso acontece coisas desse tipo. Você tem uma calçada enorme que, de repente, afunila porque tem uma entrada de garagem chegando na estação Pinheiros do metrô, por exemplo, como essa, e as pessoas não conseguem passar, né? Para não falar, e essa foto aqui foi tirada pelo meu amigo Tuca Munhoz, que mora aqui no Largo do Aroche, ele é cadeirante, ele, diariamente, né, ele foi secretário de pessoas com deficiência em São Paulo, e ele não consegue entrar na loja. Não tem uma rampinha, você vê, não é um mega degrau, né? Olha, uma rampinha como essa aqui, para a cadeira poder passar. São coisas básicas, são 670 mil pessoas em São Paulo que têm deficiência de mobilidade e que não conseguem entrar num restaurante, sei lá o que ele queria entrar aqui. Eu não sei porque ele quer entrar nesse lugar, devia passar para o próximo, né? Não passa né, nessa academia, não entra nela, não, deixa essa para outro. Acho que a gente tem que pensar especificamente para as periferias. Periferia é um outro mundo, né? É difícil conhecer, é difícil ter acesso, é um outro mundo. Eu fui visitar um lugar que me chamou muita atenção aqui, isso aqui é na Parada de Taipas, né, deputado do Cantinho de São Paulo. Eu acho que essa é a pior calçada de São Paulo, eu não consigo pensar em outra. As pessoas vão construindo, tem um puxadinho, não sei se vocês conseguem ver, aquilo é o banheiro de uma casa, né? Ela vem até a rua, ela invadiu a calçada porque não tinha espaço, ninguém fez nada. Quer dizer, é óbvio que ali é um lugar para começar. Nessa mesma região, ali no Jardim Damasceno, que é esse tipo de configuração, tem um exemplo maravilhoso que eu visitei outro dia, que eu queria trazer para vocês, que é o Parque do Canivete. Essa é a configuração do córrego do Canivete, super poluído e tal. Ele não foi despoluído, mas o que eles conseguiram fazer foi começar a reurbanização da favela
por um parque linear. Parque linear, nós temos aqui, acho que, uns 30 parques lineares em São Paulo, desse jeito, eles vão ao longo do córrego, né? E eles permitem você começar a se reconectar a cidade através do espaço público. É uma experiência muito poderosa ver como que um ponto desses, um ponto de uns 900 metros, na verdade, uma reta, né, consegue transformar um espaço, o astral das pessoas. Eu acho até que deve ter impacto em criminalidade, saúde, sociabilidade, né? 5, considerar o espaço público e a caminhabilidade como um ponto de partida e não como um ponto de chegada, especificamente para essas coisas aí chamadas operações urbanas, PIUs, e PIU é plano de intervenção urbana, e plano diretor de São Paulo. São Paulo tem um novo plano diretor que fala assim, a cidade precisa ser mais densa, né? Nós vamos adensar ao longo das estações de transporte, e a gente não pode esquecer que, além de fazer muitos prédios, que é o que vai acontecer, nós vamos fazer muitos espaços públicos, né? Pensar em duas coisas especificamente, uma, uso misto. Esse aqui eu acho que é um prédio que eu gosto dele como parâmetro, assim, é uma rua ali na Pinheiros, tem uns 15 empreendimentos enormes de prédios que serão murados e tudo mais, alguns, mas essa experiência de você andar pela rua, entrar num bar, entrar num Xerox, comprar um negócio e morar no mesmo lugar, ela é uma experiência muito poderosa, por isso que o pessoal tenta valorizar essa história de uso misto, né? E a outra coisa é pensar assim, já que o transporte é o indutor desse crescimento, pensar nos terminais, pensar nos pontos, como espaços públicos, né? Esse aqui é tido como o melhor terminal de São Paulo, é o terminal da Lapa, eu tirei essa foto aqui de cima do viaduto. Mesmo assim, ele não se conecta muito com a cidade, é difícil, você tem que sair. É esse tipo de distanciamento entre o transporte e a cidade que a gente vê hoje em tudo quanto é lugar, no metrô, nas estações da CPTM. É preciso pensar no terminal como espaço público também, né? Isso é uma coisa que muita gente fala, a gente estava até conversando antes, né? Assim, espaço público é lugar do encontro. Portanto, e não é massa, portanto, ele é o lugar do conflito, né? Pessoas diferentes em lugares diferentes vai dar conflito. Não tem jeito. Qualquer coisa que você faça no espaço público, você está brigando por espaço, pelo espaço sonoro, pelo espaço físico, né? Carros e pedestres precisam disputar espaço. Ciclovias, às vezes, os comerciantes acham que atrapalham, a ciclovia atrapalha esses negócios, até descobrirem que, de repente, os ciclistas, na verdade, são pessoas que compram até mais do que os caras estavam parando lá, e quem parava era o funcionário dele, que não comprava nada, né? Motoristas e ciclistas, foliões e moradores, né? O carnaval é uma coisa poderosa, que tem essa experiência de atrapalhar, às vezes, a vida de quem mora, mas, ao mesmo tempo, o prazer de quem está. Como é que você concilia isso, né? Isso aqui é um Anhembi, que vai ser privatizado agora, né? Como é que você concilia o uso e a posse? A gente precisa ser dono, né, como cidade do Anhembi, ou a gente pode passar por um ente privado administrar o nosso patrimônio, né? Uso misto, muito bom do ponto de vista de integração. Como é que a gente resolve problemas? Como é que a gente faz, né, para um bar, que é uma experiência ótima? É muito bom ser vizinho de um bar, mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso dormir à noite? Como que a gente resolve isso? Quais são as coisas que fazem que a gente resolva esses conflitos, né? O nosso, por exemplo, que é um parklet, passa a ser de alguns ou é de todos, né? Quando a pessoa se apropria daquele negócio. E aí vai longe, né, gente? Pichação e grafite, é diferente? Não é? É conflito? Não é? Minhocão, quem olha de cima fala, nossa, isso aqui vai ser um parque. Quem olha de baixo fala, pelo amor de Deus, demole esse negócio. Como que a gente faz essas duas visões conversarem, né? E na Praça Roosevelt, como é que a gente faz com que o skatista que bate o skate às 3 da manhã não acorde o sujeito que está lá dormindo naquele prédio do France Rap, no 13º andar? Hoje em dia chegamos a um meio termo aí. Hoje em dia já tem uma norma, né, que os skatistas vão até 10h30, 11 horas e depois param. É genial isso aí, né? Você deixa o skatista andar e você deixa o cara dormir. As duas coisas podem acontecer e precisam acontecer, né? E a última coisa que eu queria dizer é, o andar a pé não é só ir de A a B, né? É um jeito de experimentar a cidade, né? E é o jeito, essas pessoas que estavam sentadinhas ali na Bandeira Paulista, é maravilhoso ver que alguém achou, puxa, eu posso sentar na calçada, eu não estou atrapalhando ninguém, o cadeirante vai passar lá, a calçada é ótima, não tem problema nenhum. Mas eu me senti dono dessa calçada a ponto de estar aqui querendo, sei lá, acho que eles estão bebendo alguma coisa, né? Tem uma garrafinha ali de cerveja. Não é legal? Sentaram ali e falaram, eu vou ficar aqui na calçada. Tá bom, né? Assim, andar a pé não é só sair de um lugar, chegar em outro. É toda a experiência que está junto, né? É você sentar e contemplar a cidade, como nesse maravilhoso, né, ponto aqui de São Paulo. Foi reformada essa fonte. No dia seguinte eu fui lá e tinha esse pessoal sentado ali olhando, tranquilo, né?
ou essa escadaria do Bexiga, que é um lugar que, teoricamente, poderia ser vazio, dá medo, né? Mas não tem nada disso. É cheio, é legal, tem gente bacana, você passa lá de noite e você se sente seguro. É essa experiência da cidade que a gente eu gostaria de lembrar, né? E pensar que, assim, poxa, a cidade pode ser experimentada de várias maneiras. Talvez esse seja um espaço pouco usual, não é uma praça, né? É uma passagem, mas ela se transformou num ponto de permanência, né? Gente, é isso. Muito obrigado. Esse aqui é o meu livro, se alguém tiver algum dia interesse em ler. E esse é o meu blog, Caminhadas Urbanas. E se alguém quiser mandar um e-mail, eu sempre respondo. maurocalhari@uol.com.br. Obrigado. Bom dia a todos. Eu acho que eu começo falando sobre a experiência de ser o atroz encanto de ser argentino e, ao mesmo tempo, paulistano. Eu tenho essa relação com São Paulo, porque quando eu cheguei aqui na década de 80, São Paulo não era o melhor lugar do mundo para um argentino. O Brasil não era o melhor lugar do mundo para um argentino, a gente sempre teve essa animosidade com relação aos argentinos, especialmente por causa do futebol. O argentino ele não conta com a melhor das simpatias dos brasileiros. Então, quando eu cheguei aqui na década de 80... eu queria ser brasileiro, mas não me deixavam. Eu frequentava a escola, vinha já com um portunhol carregado, tentava me vestir de verde e amarelo, era rejeitado pelos meus colegas, e eu não conseguia me identificar com o brasileiro, ou com o arquétipo do brasileiro, né? Que é o futebol, o carro, a cerveja, enfim, o samba, todos esses pontos de identidade de brasileiro eu não conseguia me ligar. Mas eu me liguei como paulistano. A gente também sofreu uma crise muito profunda no Brasil aqui na década de 80. Minha mãe, que era secretária, eu sou de Córdoba, na Argentina, ela veio e trabalhou como secretária também na Paulista, e ela foi demitida para complementar a renda da família. Ela foi vender empanada na antiga rodoviária da Luz, aqui no centro, que era lindíssima, tinha aqueles painéis multicoloridos de acrílico que o sol... Eu nunca vou me esquecer, acho que é uma das minhas memórias afetivas mais fortes aqui do centro, é o sol sendo filtrado por aqueles painéis coloridos e criando aquele mapa de drops assim no chão, que eu ficava saltando só pelas lajotas vermelhas. Era uma relação uma memória muito forte que eu tenho. E eu começo a frequentar o centro da cidade com a minha mãe, porque eu carregava o isopor, com muita vergonha, porque eu estudava em colégio de elite, eu estudava no Mackenzie, e eu tinha alguma vergonha de meus amiguinhos me verem na rodoviária puxando um isopor para minha mãe. Mas aí eu começo a criar essa relação com São Paulo. Então, e São Paulo, na década de 80, ou no começo dos anos 90, que foi quando eu cresci aqui, era uma São Paulo muito diferente de hoje, né? É engraçado, eu fui no Sesc 24 de Maio, que para mim é um dos espaços, é o meu espaço predileto em São Paulo hoje. Especificamente o café do Sesc 24 de Maio, que tem aquele espelho d'água assim, e a cidade se reflete no espelho d'água, e você vê as crianças chapinhando na água, assim. Então dá para ver o Martinelli, dá para ver o Altino Arantes, dá para ver as crianças, e justo no Sesc, que eu acho que é um dos espaços também mais democráticos que a gente tem aqui na cidade, né, cruza todas as classes sociais. Então você vê criança negra, branca, todas as cores de crianças ali naquele espelho d'água, com a cidade se refletindo dentro do edifício do Paulo Mendes da Rocha, que eu acho que é um dos arquitetos mais incríveis que a gente tem aqui no Brasil. Então, para mim, aquela experiência de São Paulo mais profunda, mais forte que eu tenho. Eu fui numa exposição no Sesc 24 de Maio, e era uma exposição sobre São Paulo. E a primeira coisa que eu via quando eu entrava dentro dessa exposição era um neon vermelho, escrito "São Paulo não é uma cidade". E é verdade, São Paulo não é uma cidade, né? São Paulo são muitas cidades, cada um tem uma experiência de São Paulo. Você tem a São Paulo além Rio, você tem a São Paulo aqui em Rio, você tem a São Paulo que cada um montou dentro de si. E a gente está se transformando numa cidade com um eixo, que a gente começou a construir esse eixo psíquico sobre São Paulo a partir do nosso centro, há 5 anos. A nossa identidade está mudando muito rapidamente. A gente tinha uma identidade de bairro. Eu, por exemplo, sou da Santa Cecília, Barra Funda. Santa Cecília e Barra Funda sempre tiveram animosidade, sempre foram bairros inimigos, como Moca e Tatuapé, como Higienópolis e Perdizes. E eu posso enumerar
13 mil bairros aqui em São Paulo que sempre tiveram uma identidade própria com um inimigo próximo. Isso é a identidade de bairro. A Moca é quase separatista, né? Quem é da Moca é separatista. Por um cara da Moca se separaria de São Paulo. Então, a gente sempre teve uma identidade de bairro, mas nunca uma identidade de cidade, porque essa cidade é muito grande para a gente conseguir abraçar. A nossa experiência de São Paulo é uma experiência radial a partir do bairro e que engloba talvez mais 3 ou 4 bairros. Quem é do centro talvez chegue até a Zona Oeste, centro e para por aí. A gente não conhece muito bem a Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Sul, que dirá. A mesma coisa dá para dizer de quem mora na Zona Sul. Então, é uma cidade que, na verdade, foram várias cidades colapsadas que acabaram se transformando nessa cidade chamada São Paulo, que a gente não conhece, que não existe. E outro dia, minha filha definiu muito bem o que é uma cidade. Ela virou: papai, São Paulo, ou uma cidade, é um monte de gente diferente que vive mais ou menos igual. E eu acho que essa é a perfeita definição de cidade. Porque, se a gente for parar para pensar sobre São Paulo, e eu acho que é uma das cidades mais particulares do mundo. Se você for parar para pensar em São Paulo é absurda. São Paulo é muito particular. E quando o estrangeiro vem para cá e olha para São Paulo, ele sai correndo em uma semana. Ele tem medo, ele se sente desorientado, ele carece de pontos de navegação, não tem cartões postais, é uma cidade onde quase ninguém fala inglês, a gente não tem armadilha para turista. É uma cidade que é muito ensimesmada, no sentido de que ela é feita por paulistanos para paulistanos. Pensa na cidade de Nemesis, que é Rio de Janeiro. É uma cidade cheia de arapuca para turista. Então, quando você vai para o Rio de Janeiro, você já tem todos os caminhos trilhados, você tem um mapa mental da cidade. Ainda que você nunca tenha ido para o Rio de Janeiro, você consegue definir psiquicamente como essa cidade está orientada, porque você tem cartões postais. Agora, São Paulo, quantos cartões postais a gente tem nessa cidade? 5, talvez. Uma ponte hedionda, diga-se de passagem. O MASP, o Parque do Ibirapuera. O Copan, talvez a gente possa dizer que é um cartão postal hoje, mas é um cartão postal relativamente recente, porque até na década de 90 o Copan era um pulgueiro, né? Era um treme-treme. A Sé, eu não diria que as pessoas vão para a Sé despidas de preconceito e medo. Não, mas não deixa de ser uma das representações. Pode ser. Eu te concedo essa. A Sé, que mais? Que mais que a gente tem? Hã? Agora também, mas a gente tem que se lembrar que também há 1 ano esse lugar estava completamente vazio. Não, 5 anos. Ele ficou vazio durante muito tempo. Talvez o Conjunto Nacional, agora Paulista. Quer dizer, ainda que a gente consiga enumerar 5, 6, 7 cartões postais, são muito poucos. Exatamente. E ainda é um cartão... A gente fala muito do centro. Só que São Paulo, talvez 5 ou 10% de São Paulo esteja no centro. E as periferias? A gente fala muito para a periferia, vem para o centro, mas a gente não vai até a periferia. Quantos aqui conhecem o Parque do Carmo? Quantos aqui conhecem? Você conhece, mas você não é uma boa referência, Alejandro. Quantos aqui vão até a Zona Leste ou a Zona Sul? A gente não vai. Eu estou tentando ainda... Eu, que sou um paulistano curioso, tento investigar outras zonas de São Paulo e muitas vezes eu não consigo chegar. Tem um parque que eu amo. Eu sinto muita falta de parques de diversão em São Paulo, porque são espaços de sociabilidade onde você cruza várias classes sociais também. O Sesc cumpre essa função muito bem dentro da nossa cidade. Acho que o Sesc é um pedaço de Escandinávia que a gente tem aqui. E eu temo muito pelo Sesc já no ano que vem. Estou torcendo para não dar nada de errado, mas os prognósticos não são dos melhores. Mas um parque de diversões, ele representa, para quem tem uma filha, um lugar de onírico, um lugar de experiência com outras classes sociais. Em parque de diversão, vai pobre, vai rico, todo mundo se diverte do mesmo jeito, com o mesmo ticket. E tem um parque na Zona Leste que se chama Parque Marisa, em Itaquera, que eu sou fã, porque ele fica assim, embaixo de uma ponte... o Parque Marisa é absurdo, assim, é surrealista, é maravilhoso. Mas eu fico investigando parques de diversão em São Paulo e quase não tem. Os parques de diversão que a gente tinha o Play Center, na década de 80 e 90, que eram os dias mais felizes da minha vida, passar um domingo no Play Center. Eles acabaram desaparecendo. Ainda que o Play Center fosse elitizado, porque não era barato para ter um passaporte,
mas você conseguia consumir um ou outro, ainda que você não tivesse condições. Meu pai juntava dinheiro o ano inteiro para a gente ir para o Play Center. Então, ele permitia acesso a diferentes classes sociais. O que eu quero dizer com isso é que, hoje em dia, eu vejo São Paulo como, especificamente falando sobre o centro, meu território, eu nunca abri nada que não fosse da Banda da Paulista até a Sé. Por quê? Porque eu sou territorialista e eu tenho esse campo afetivo do centro porque é o meu território. Eu não vim... Se eu abrisse, sei lá, do lado dos Jardins alguma coisa, ou em Moema, ou outro território, talvez eu não tivesse a fluência que eu tenho com os lugares hoje, aqui do centro. Porque eles fazem parte da minha história, eles fazem parte de quem eu sou. E como eu acredito muito no negócio como um veículo de expressão de uma maneira de ver o mundo, se eu fizesse isso do lado de lá da Paulista, provavelmente eu me sentiria um mentiroso. Então, quando a gente para pensar no que está acontecendo em São Paulo hoje, essa cidade que nunca teve uma identidade, ou que teve uma identidade que foi fundamentada pelo capital e pelo dinheiro. Em São Paulo, a segunda coisa que você pergunta para uma pessoa é o que ela faz, né? É teu nome e o que você faz. Então, a gente cresceu numa cidade que foi inventada no século XX. No comecinho do século XX, o Teatro Municipal é a pedra de toque dessa invenção chamada São Paulo, que era um charco até o começo do século XX, e que, quando eles colocam uma réplica da Ópera de Paris ali no centro, eles fazem uma demonstração de poder e falam: a partir de agora, o dinheiro do café e da indústria a gente vai construir uma cidade, vamos construir a maior cidade. São Paulo é um projeto de poder. Quando eles colocam o Teatro Municipal, eles fundam uma cidade moderna naquele momento, e que é acelerada pelos militaristas a partir da década de 60 e 70, e que constrói esse monte de legado triste que a gente tem hoje, que é do qual a gente está tentando tirar algum tipo de proveito, como o Minhocão. A gente está começando a tirar proveito, mas é uma cidade que sempre careceu. Eu tenho fotos na década de 80 do meu pai, que o grande orgulho dele era um Passat cor abacate, juro que era abacate a cor do Passat, onde a gente tirava uma foto com o cotovelo em cima do capô. O carro era um membro da família, eram símbolos. Até hoje, se você vai numa garagem de um prédio, aquilo é uma arena, né? Aquilo é uma arena de gladiadores. Você entra dentro do prédio, nivela, mas a garagem diferencia. Então, o carro é o instrumento que a gente usa para se diferenciar dos outros moradores. Então, quando a gente começa a pensar sobre São Paulo, que sempre teve uma identidade fundamentada pelo dinheiro ou pelo capital, de 5 anos para cá, todas as qualidades negativas que a cidade tinha, qual sejam elas, túmulo do samba. Dá para falar que São Paulo é túmulo do samba hoje em dia? Não dá. Maior carnaval do país já em 2019. Shopping center é praia de paulistano. Não dá para falar mais isso, porque também shopping center hoje em dia está... grande parte dos shopping centers estão passando por dificuldades, uma por conta da crise, mas também por outras razões. A gente está valorizando a experiência e não o ter. A gente está usando e compartilhando em vez de ficar comprando coisas. Enfim, acho que também tem um reflexo do espírito do tempo e do momento atual, mas, hoje em dia, shopping center não é mais espaço de sociabilidade. Né? Nunca deveria ter sido, na verdade. Chegou a ser em uma época, mas hoje em dia não é mais. Então, Guarulhos é o melhor lugar de São Paulo. Quando você chegasse a 40 anos, você ia montar uma pousada na Bahia. É a primeira vez, acho que talvez seja a primeira geração de paulistanos que estão assumindo a cidade. A gente tinha vergonha de ser paulistano. A gente tinha essa relação de ódio com a cidade, né? E acho que é a primeira geração, ou segunda geração de paulistanos que estão falando: não, eu vou morrer dentro dessa cidade. Eu não quero que minha filha saia daqui. E a gente tem que fazer alguma coisa com essa cidade que começou a virar eu acho que mais o que define São Paulo é essa dualidade, essa tensão. A gente vive tenso dentro dessa cidade. E são tensões entre o feio e o belo, entre o pitch e o grafite, entre o carro e o pedestre, entre a falta de espaço público e a abundância de espaços privados, entre as ocupações e o abandono. Acho que o centro começou a definir muito bem essa cara de Nova São Paulo. Porém, existem 2 centros. Existe o centro psíquico, esse centro marca, esse centro que a gente almeja, o centro desejo, que é apropriado pelas marcas.
né? As marcas se apropriam desse desejo de centro, esse desejo de eixo. Esse é o centro fictício, centro abstrato. E tem o centro verdadeiro, que é o centro do dependente químico, o centro do abandono, o centro do incômodo. Então, existe uma milha de distância entre o centro desejo e o centro palpável. E o que está acontecendo com o passar dos anos é que essa distância está começando a diminuir. Mas a gente tem que ter cuidado com os efeitos também dessa aproximação. Eu não acho que quando a gente, por exemplo, fala, não, vamos revitalizar o centro, eu acho esse termo terrível, porque parte do pressuposto que o dependente químico, que faz parte, é um efeito dessa desigualdade social terrível que a gente tem nessa cidade, que acho que é ainda mais aguda do que a gente tem no país, e o dependente químico é visto como um incômodo ou uma barreira para a gente chegar no centro marca, no centro que a gente quer ou no centro que as corporações desejam para servir como um veículo para comunicação de produto. Então, quando a gente pensa no dependente químico, outro dia eu estava com o secretário de turismo num debate, e ele falando do centro como lugar da economia criativa, como lugar das coisas cool que estão acontecendo na cidade. E eu fiz uma pergunta para ele que gerou incômodo. Eu falei, tá bom, mas e o banheiro público? Quando que a gente vai ter banheiro público para que o dependente químico não se sinta bestializado porque a gente não consegue olhar para o dependente químico. Ele virou o grande monstro social do paulistano, né? A gente não consegue ver o dependente químico nem mais como um humano. Por quê? Porque ele não tem condições sequer de ter coisas mínimas que um humano precisa, tipo uma latrina. Eu falei, a gente nunca vai conseguir encostar esses dois desejos se a gente não criar condições de, pelo menos, humanizar um pouco essa população de dezenas de milhares de pessoas que estão vivendo nesse centro hoje. Eu tenho o costume de correr à noite pelo centro, que eu moro ainda na Santa Cecília, e se você vai por volta do Mercadão, passa ali pela 25 de março, passa ali aqui no Mosteiro, você vai ver dezenas de milhares de pessoas que estão vivendo em condições bestializantes. Então, essa São Paulo que a gente está construindo, que a minha geração começou, mas que quem vai pavimentar e quem vai sedimentar são essas gerações que estão chegando agora no poder, essa São Paulo ela tem um longo caminho ainda adiante. A gente pode falar dessa São Paulo marca, a gente pode falar da São Paulo desejo, mas a gente não pode se esquecer que tem um monte de condições que precisam ser consertadas para que a gente consiga viver realmente numa cidade só. E que não seja uma cidade composta de um monte de bairros aglutinados e que agora a gente encontra em São Paulo, no centro, um eixo para que todo mundo conviva. É uma cidade que a gente tem que lembrar que o conflito é definidor, inclusive, da nossa condição de paulistanos. Eu acho que quando a gente fala de viver junto, e eu retomo o que minha filha falou, de um monte de gente diferente que vive mais ou menos igual, quando a gente está vivendo mais ou menos igual, a gente tem que negociar. E eu acho que essa é uma condição de espaço público, negociação constante do meu modo de ver o mundo, do teu modo de ver o mundo e de um modo comum, que a partir daí a gente lembra da gente, né? Os prédios são envelopes de gente. Acho que o grande acerto, por exemplo, desse prédio não foi a revitalização ou a readequação arquitetônica. Pouco se fez do ponto de vista de arquitetura, a não ser questões de segurança dentro do Altinerantes. Mas foi uma ocupação por veículos de esse espaço de skate, conteúdo. E conteúdo traz gente. Então, prédio é envelope de gente sempre. A gente tem que parar de pensar nos arquitetos como grandes estetas que estão desenhando espaços ou desenhando projetos com milhões de concretos e tem que pensar no uso que se faz realmente do espaço que é ser ocupado por gente. Então, acho que ainda tem um longo caminho para a gente conseguir construir uma São Paulo que seja de todos, inclusive do lado de lá da ponte. E, para isso, a gente tem que começar a ir para lá. E parar de pensar também nessas pessoas, parar de falar, vem para o centro, e a gente tem que ir também até aqueles territórios. Acho que eu já extrapolei meu tempo, né? Mas acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. São Paulo é um mundo. E eu acho que vale a pena a gente visitar, sim, os territórios que são mais fragilizados do ponto de vista social, ver como essas pessoas moram, porque elas têm mais a ensinar, eu arrisco, elas têm mais a ensinar sobre viver junto
sobre afeto, sobre solidariedade, sobre esses valores que a gente tanto preconiza e tanto fala, ali do que aqui. Então, eu acho que essa São Paulo desejo ainda tem um longo caminho pela frente. Um dia a gente chega lá. Menino, super obrigada. Tantas coisas que se somam, né? Mas eu acho que essa questão da São Paulo dos desejos, a gente também tem que trazer a São Paulo dos medos, né? Porque se a gente pega, enfim, os últimos dados do IRBEM, aquele que traz as referências de bem-estar na cidade de São Paulo, a gente continua ali na toada de 6 entre 10 paulistanos por nascimento ou adoção declaram que gostariam de sair da cidade se pudessem. E é claro que todo mundo pode, mas essa sensação de é tão pesado, custa tanto, e quando a gente quebra esses dados e vê o que as pessoas mais curtem, é isso, né? É tudo que diz respeito a pessoas. Então, é a cultura, é o esporte, são as relações, é o convívio, que se torna cada vez mais fundamental para a gente se sentir parte de algo, enfim, pertencente a algo, e o que a gente menos curte é aquilo que depende invariavelmente de políticas públicas, como o transporte, enfim, questão de mobilidade, a mobilidade mais do que o transporte em si, mas eu senti que eu posso ir até lá, porque a segurança, porque a iluminação, porque etc. Então, a sensação que dá, muitas vezes, é que a gente tem um mundo de possibilidades à mão, mas a gente tem tantos receios, tem tantos medos de ir até aquele bairro que eu não conheço. Acho que foi emblemático o caso do Sesc Belenzinho, né, para a gente fazer mais uma referência. Quando o professor Danilo resolveu tirar o Sesc da Avenida Paulista, a sede, e levar para o bairro do Belenzinho, tantas críticas ele sofreu, né? Ele ficava absolutamente estarrecido, falou: escuta, a gente está do lado do Marco Zero, e as pessoas falam: vai lá para a Zona Leste, vai para o Sesc bem longinho, né? Porque como assim saiu da Avenida Paulista? E a gente brincou com o Danilo e falou assim: bom, então, depois de umas 2 semanas do burburinho de ter inaugurado, vamos fazer uma pesquisa e ver quantas pessoas vêm ao Sesc Belenzinho pela primeira vez, pessoas que estão aqui há muito tempo, por conta do Sesc, né? Pelo aval do que é, olha, você pode ir até lá, não é um espaço esquisito, pelo fato de você conhecer, não é um bicho-papão, e as pessoas chegavam assim: nossa, é um bairro normal, quer dizer, normal para quem, cara pálida, né? Então, esses receios que a gente tem do que é desconhecido e que acabam refreando muito desse nosso elan de conhecer melhor a cidade. E cada um de vocês faz contribuições enormes para que as pessoas se sintam motivadas, né, a vencer esses medos e a conhecer outras facetas da cidade e, a partir disso, se sentirem mais pertencentes a ela. Mas eu queria que vocês contassem se vocês, pessoalmente, têm ou venceram algum medo dessa relação com a cidade e como isso se deu, né? Porque certamente até vocês chegarem onde vocês chegaram com essas propostas, vocês vivenciaram muito. Então, o que existia que surpreendeu vocês? Falando, bom, então vamos colocar esse preconceito para trás, vamos lá. Enfim, o Mauro indo até os recônditos das nossas várias periferias. Não sei se você fazia isso há uns 10 anos, mas como se deu esse processo? Enquanto eles respondem essa questão, eu queria que vocês, por favor, já pensassem as de vocês, porque a gente agora vai circular o microfone, tá bom? Aproveitando a provocação aí da Cainha, eu acho que eu não vivia a cidade 10 anos atrás, assim, do jeito que eu vivo hoje. Para mim, o deslocamento em carro, ele é muito... Você vê muito menos da cidade, você sente muito menos, você vê pouco cheiro, né? Mas eu sempre andei. Agora, eu já fui assaltado algumas vezes de carro e nunca fui assaltado a pé. Então, eu tenho a impressão de que, assim, o a pé hoje tem talvez até pela conotação histórica, mas tem 2 aspectos. Um é assim, a gente fica esperto, você vai e tal. O segundo é, lugar que tem mais gente é mais seguro. Então, quanto mais pessoas estiverem na rua, isso é puro Jane Jacobs, né? Aquela jornalista americana da década de 60, né? O lugar mais seguro é o lugar que tem mais gente. Claro que aí tem um risco de pequenos furtos, coisas assim, como acontece no centro, mas violência mesmo, é muito mais medo você tem de estar numa rua vazia, do lado de um trilho de trem, né, que não tem ninguém, num muro enorme de, sei lá, tem muros de 500 metros, né, vazio, do que estar num lugar cheio. Então, assim, o cheio é bom, né? O Sesc Belenzinho traz gente, que bom, né? Nas imediações de estação, nas imediações de hospital, nas imediações de escola, né? Hoje em dia a gente vê universidades, esses lugares estão cheios de dia, de noite. Então, assim, eu não sinto que eu tive que superar. Tem lugares que você está andando, você sabe que você não vai entrar numa certa rua. Você olha e fala: não, ali eu não vou, não é comigo, né?
também a gente não tem a pretensão de explorar. Eu saí de casa uma vez de Pinheiros e cheguei no Horto Florestal a pé, dá uns 20 e tantos quilômetros. Tem lugar que você sabe que não é para entrar, então você dá uma desviadinha e volta, e você sobrevive muito bem. Menos nas pontes. Aí sim, aí é o demônio, gente. Atravessar a ponte Rio em São Paulo, a ponte cartão postal que o Facundo falou não pode pedestre, né? E algumas outras são só dá medo mesmo, isso ruim. E principalmente cruzar trilho de trem, esses são os mais difíceis, eu acho. Algumas coisas para ilustrar. Sabe como é que o pessoal do Capão, tá bom? Sabe como é que o pessoal do Capão chama a gente que mora aqui desse lado do rio? Os Moema, só para ilustrar. E para dizer o seguinte, quando ele estava pensando na construção da marca, Cainho, eu fui conversar com o Fernando Campos, presidente do Clube de Criação, ele é carioca e paulista. Ele olhou e falou assim, não, é interessante esse projeto, é bárbaro, porque, veja bem, Rio de Janeiro, o traficante, depois de uma noite de tiroteio e sei lá, um pé na bunda pela namorada, ou o cara que mora no edifício Chopin, de alto padrão, etc., etc., que tomou, sei lá, quebrou, ou tomou calote, ou acordou de porre de champanhe, etc., tremenda ressaca, os dois têm em comum o seguinte, eles abrem a janela, tanto do morro quanto do Chopin, e falam assim, esse é o meu rio. É interessante. É diferente de São Paulo. São Paulo é essa coisa que a gente estava falando, que é tribal, você tem nichos, a gente sabe disso, é muito curioso. Então, nós somos Moema. Por que eu estou contando isso? Eu não tenho... eles são os manos, é verdade. Então, tem essa coisa aí, que é essa coisa que a gente estava falando de conflito e confronto. Então, assim, eu acho que, no meu trânsito por São Paulo nos últimos tempos, assim, eu não tenho avançado muito além do meu limite de segurança, que é engraçado. Agora, eu tenho usado mais transporte público e estou adorando. Muito mais metrô, muito mais, como é que chama? Muito mais ônibus, que inclusive melhoraram, né? Hoje você tem ônibus mais refrigerado, etc., etc., mas é mais circunscrito aqui mesmo, digamos assim, a nossa Manhattan, o que é uma pena, não tem explorado muito. Outro dia eu fui ao Horto Florestal, depois de, sei lá, de 20 ou 30 anos, eu fiquei espantado, sinceramente, não é preconceito, com o, digamos assim, o empobrecimento das pessoas, em termos de tamanho do corpo, tipo de como é que chama, de roupa, hábitos, etc., etc. Eu não sei se é bom ou se é ruim isso, mas, de qualquer forma, o que eu vi lá era um cenário de empobrecimento da população que não me agrada. Então, é mais ou menos isso, por hora. E somos 3 homens falando de medo na cidade, né? Imagina se fôssemos mulheres negras, periféricas, trans. Eu tenho 2 hostess, eu estou abrindo um bar agora embaixo do Teatro Municipal, e minhas 2 hostess são mulheres negras, trans, que moram na periferia. Uma delas teve o braço quebrado anteontem. A gente mora na cidade que mais mata mulher e mais mata mulher trans no mundo. A expectativa de vida de uma mulher trans em São Paulo é de 35 anos. Então, ela estava na rua, estava entrando no transporte público, estava pegando o metrô, acredito. Eu não conversei com ela depois. Parece que alguém passou do lado dela e falou, ano que vem acabou essa bagunça. Ela mandou o cara usar seu orifício excretor para fins de entretenimento e acabou, o cara voltou e quebrou o braço dela. Quer dizer, se nós homens brancos, cis, héteros, de elite, com um porte de corpo relativamente grande, a gente tem medo, imagina o que não é para uma mulher. Eu costumo correr em São Paulo à noite, e eu sempre me sentia incomodado quando eu estava correndo pela calçada e via uma mulher recolhendo sua bolsa e se protegendo, se acuando assim. Eu falava, nossa, gente, que... E eu pedia desculpa quando eu passava, não, só estou correndo. E isso acontecia seguidas vezes à noite. E eu me sentia incomodada, porque eu falava, nossa, essa mulher está achando que eu sou ladrão. E não, era um efeito... Depois que eu me dei conta que era um efeito reflexo dessa mulher que provavelmente foi violentada à noite inúmeras vezes, e que ela estava se protegendo só de ouvir passos. Quer dizer, a gente vive numa cidade que é muito hostil. Não é brincadeira você ter um dos maiores índices de feminicídio no mundo e de morte de mulher trans. Essa é uma cidade que a gente não pode esquecer que é a origem do malufismo,
é uma cidade que é de exclusão, é uma cidade que é de genocídio, é uma das cidades mais violentas do mundo, que mais mata por armas de fogo, apesar de não ter a arma de fogo não ser liberada. O que acontecerá ano que vem se isso, por um acaso, deixar de ser de uso restrito? Então, São Paulo, essa violência e essa certa cordialidade que parece que a gente tem nessa cidade, ela é uma mentira. Você vai para a periferia é violenta. Você vai aqui para o centro é violento. A violência é a tônica que define essa cidade. A gente fala dessa utopia de um centro criativo e cordial. Vamos se lembrar que até 3 ou 4 anos, um casal gay levou uma lampadada na cara na Paulista. 3, 4 anos. Foi 4, 5, 3, 4, 5. Faz pouquíssimo tempo. As pessoas ainda apanham na rua, vão começar a apanhar na rua ainda mais, estão aparecendo cada vez mais casos de pessoas que estão sendo agredidas. Então, acho que medo vai ser a tônica do futuro. Acho que está todo mundo com muito medo. Eu ando de moto, eu sou muito privilegiado, eu tenho noção do meu privilégio. Como homem branco de elite, eu tenho absoluta noção do meu privilégio. O medo não me toca, mas eu não vivo sozinho. Eu tenho medo por aqueles que têm medo. E o medo deles me contamina. E me deixa também agressivo, porque essa agressividade ela acaba contaminando tudo, né? Outro dia eu me vi também tendo rompantes de fascismo, falando, não, porque se eu encontrar alguém machucando alguém na rua, vai apanhar também. Eu falei, olha, já estou eu sendo violento, já estou eu sendo fascista, já estou eu acreditando que a violência é uma linguagem permitida. Então, o fascismo, a violência, ela contamina tudo. O medo contamina tudo, o medo corrói tudo. É horrível viver com medo. E a gente está vivendo... Quem não tem medo de futuro, ou quem não tem medo pela sua própria existência, tem medo de futuro. Então, acho que, a partir do ano que vem, medo vai ser a grande tônica de se viver junto em São Paulo, infelizmente. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Francisco. Bom, primeiro, obrigado pelas reflexões, todas elas de bastante coerência e cuidado aí com essa questão de viver a cidade de São Paulo, né? Eu tenho 2 perguntas que eu vou tentar condensar em uma só. O Mauro falou bastante sobre a questão de andar a pé, né? Então, o projeto eu acompanho o seu projeto, Mauro, parabéns pelas pesquisas. Então, tem bastante aprendizado aí para nós. E a gente acabou falando agora bastante sobre questão de medo, né, de viver na cidade. Então, primeiro é essa coisa de andar a pé versus a sensação de insegurança, que muitas vezes a gente já tem falado. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, quais são caminhos possíveis que, de repente, vocês enxergam para a gente humanizar mais essas relações e o convívio entre os cidadãos da cidade, sabendo que, ao mesmo tempo que a gente tem moradores de rua, raças, credos, enfim, acho que a gente tá num contexto hoje, de fato, muito preocupante no país. Acho que o meu medo hoje é do conservadorismo, né? E esse conservadorismo, o que de repente ele pode trazer como consequência nos próximos anos para a gente. Então, queria ouvir um pouco a visão de vocês sobre esses pontos. Obrigado. Quer começar? Cara, eu acho que tudo passa por redução de desigualdade de renda. Tudo. Eu acho que todos os efeitos que a gente vê, fascismo, tudo, violência, é efeito de desigualdade de renda. Sem políticas de redução desse abismo social, e estranhamente a gente está vivendo num momento em que a extrema pobreza aumentou, que a desigualdade acabou de sair, acho que hoje que saiu na Folha, né? Essas pesquisas que apontam que a desigualdade social e a extrema pobreza ficaram mais agudas agora de 2 anos para cá, a gente não vai conseguir sair nunca dessa sinuca de bico. Minha opinião é que tudo é feito de desigualdade de renda. E eu não estou dizendo que a gente tem que viver... vamos viver um social... Não é isso. Não é abrir mão do capitalismo, não é isso. Mas, se a gente não tiver um Estado forte nas questões sociais para reduzir... A gente continua ouvindo esse canto do cisne da meritocracia... que existe meritocracia e que a meritocracia é que, no final das contas, regulamenta todas as questões do capitalismo. Se a gente continuar acreditando nisso, cara, vai continuar existindo violência. Violência é efeito de desigualdade social.
Então, não é uma solução simples, não é instalando banheiro público, não é tratando a questão do dependente químico como uma questão de saúde, não de policiamento ou de segurança. Não são efeitos paliativos ou soluções paliativas. A causa do que a gente vive hoje no país, desse medo, dessa situação, dessa sinuca de bico, do governo que a gente vai ter, para mim, é efeito de desigualdade de renda. E é uma desigualdade de renda que vem crescendo ao longo dos séculos, que já veio desse jeito no século XVI, ou quando se inventou esse país, e que a gente está vivendo cada vez mais um recrudescimento e que provavelmente vai impedir da gente ter um futuro que eu gostaria de dar para minha filha. Porque eu também não quero viver dentro do carro blindado mais. Eu não quero voltar para o condomínio, eu não quero voltar para a gaiola, eu não quero voltar para o shopping center, eu não quero voltar para o clube. Eu não quero. Porque viver entre os iguais, para mim, empobrece a existência, do meu ponto de vista. Então, não consigo pensar numa solução fácil para isso. E, claramente, não existe essa vontade. Pelo menos pelos próximos 4 anos, não vai existir uma possibilidade da gente ter uma solução nesse sentido. Então, todos esses efeitos colaterais que são daninhos, perniciosos da desigualdade de renda, a gente vai continuar sentindo na pele. Francisco, né? Obrigado, Francisco. Eu concordo com tudo que o Facundo falou. Eu acho que a gente tem uma questão de fundo, que é histórica, né, patrimonial, e a nossa desigualdade ela tem raízes lá embaixo. E, ao mesmo tempo, eu também acho que tem uma coisa de curto prazo, coisas que podem ser feitas. Eu acredito que assim, uma delas é o poder transformador do ambiente. Eu acredito que tem maneiras de você fazer pessoas se sentirem mais confortáveis de estar na rua, né? O número de moradores de rua de São Paulo era 13 mil, uns 10 anos atrás. Hoje está em 20 mil. Esse número todo mundo chuta. O pessoal fala que Los Angeles tem 70 mil. Então, são questões assim, enormes. Agora, o que a gente pode fazer? Eu acho que o ambiente construído, né, o desenho urbano, pode melhorar a sensação de pertencimento, pode fazer com que as pessoas estejam mais à vontade na rua. Coisas básicas. A Praça da República não tem nenhum banco. Nossa praça. Você vai lá, não tem nenhum banco. Aí você fala, bom, se botar banco, qual é o medo das pessoas? Vai aparecer um monte de gente que vai dormir lá. É verdade, mas são 20 mil. Nós estamos numa cidade de 11 milhões e 500 mil pessoas. Não é possível que 11 milhões e 500 mil pessoas deixem de estar na Praça da República ou em qualquer lugar porque elas têm medo ou elas não gostam de ver alguém deitado no banco. Existe, né? A gente está assim, a Paulista é um exemplo. Uma calçada mais larga melhora a condição de vida. Eu tenho a impressão de que assim, a expansão dessa coisa da urbanidade a partir do modelo próximo, a partir do trajeto que eu falei, parte dessa coisa da descentralização. Então, assim, se é o Jardim Damasceno, se é o Grajaú, se é o Alto de Pinheiros, todos esses lugares têm algum problema. Alguns têm problemas muito maiores, outros problemas menores. Mas a sensação de pertencimento parte dessa coisa. Eu acho que um modelo que a gente começou a desenvolver e perdeu é o modelo do conselho participativo, especificamente, que são as participações de moradores em conselhos. Ali tem um fórum muito poderoso que a gente está usando muito mal para discutir coisas básicas. Quer dizer, como é que eu atravesso da estação CPTM de Pinheiros para o lado de lá do Rio? O pessoal da USP, por exemplo, os estudantes que moram numa cidade fora do mundo, né? Existem coisas objetivas que dá para melhorar a acessibilidade, né, para esses lugares, e por tabela da urbanidade. Então, não querendo concorrer com a ideia de que, de fato, tem coisas de base que são coisas de longo prazo, eu acredito que coisas como um Mirante 9 de Julho, né, que é um bar sensacional, num lugar que eu estudei na GV, por exemplo. Então, assim, não tinha esse Mirante 9 de Julho, mas tinha assalto toda hora. Eu tenho certeza que diminuiu o assalto ali. Então, assim, estar no espaço público ajuda a melhorar isso também. Então, eu diria que assim, investir nisso que a gente está investindo, do espaço público e da progressão da urbanidade, é um investimento econômico, social, que a gente tem que fazer. Eu acho que nos últimos 4, 5 anos também tem uma outra questão. É feia essa palavra, mas é empoderamento.
né? Tem muita gente que também foi para a rua, está reivindicando, isso eu acho importante. Você ter gente na rua exigindo, tendo contato com o poder público, se fazendo ouvir. Uma amenidade. Quando a gente estava desenvolvendo o projeto da marca, isso há 3, 4 anos, o designer, que é brasileiro, mas mora em Portugal, contou uma historinha assim, muito pitoresca. Tinha uma periferia meio barra pesada em Lisboa, e eles não conseguiam resolver o problema de pequenos delitos, bater carteira, estourar vidro de carro, roubar, essas coisas assim, perturbar. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam as velhinhas idosas e, como é que chama? Aposentadas. Então, tinha uma porção. E o que elas passaram a ser? Passaram a ser vigilantes do poder público. Então, tá? Por quê? Porque era muito mais fácil a dona Maria atravessar a rua, dar uma dura no seu Zezinho, puxar pela orelha e dar uma dura e esculachar, né, perto dos amigos e também em família, do que você botar a polícia, né? Em suma, em 3 meses baixou em 90% essa questão dos pequenos delitos. Aí o que o poder público fez? Veio com bola, rede, cadeira, etc., e começaram a ocupar os espaços. Então, dá uma revitalizada. Eu sei que isso é pouco provável, pouco possível aqui, mas acho que, no fundo, é mais ou menos o que a gente sugere, né? De convivência e de humanização da cidade. Não sei, perdão. Só eu completar rapidinho o que o Mauro estava falando. Tem essa questão de fundo da desigualdade de renda, mas tem uma questão que eu acho que é super importante, que é a micropolítica. É o que a gente está fazendo no âmbito mais miúdo mesmo, mais pequeno, na tua rua, na relação com... A cidade começa da rua. Não tem como você pensar a cidade se você não pensar a rua antes. Então, uma medida que eu acho que você tem a desigualdade de renda, que é uma questão de fundo muito preocupante, mas, ao mesmo tempo, você tem a questão da rua, que é ali que começa. Então, através de micropolítica, você está coberto de razão. Só queria complementar. Muito interessante, bom dia, ante tudo, a visão que vocês falaram justamente, especialmente nas questões de conflito e tensões, mas é algo normal nas cidades do mundo inteiro, da América, e é o que está passando agora. É interessante também outra coisa que falaram da questão do retrofit da infraestrutura, ou seja, do hardware, mas como vocês muito falaram, a necessidade também de trocar o software da pessoa, seja por empoderamento. Acá falaram muito de uma percepção de medo. Pero na América Latina, seja que você vá a Colômbia ou qualquer outra parte do mundo, a gente sigue andando em ônibus, sigue fazendo deslocamento. E com outras cidades brasileiras, São Paulo é sumum de sumum, ou seja, que está muito bem. Agora, em nossa cidade, é um momento que tanto empresários, publicistas, gente da academia, a única forma de todo mundo tentar sair isso para frente. Eu acho que chegamos, e por isso pergunto a vocês, se não é momento de trocar o software. Só isso. Mas da cidade inteira? É meio difícil. É trocar um OS com o computador funcionando. A gente pode trocar alguns apps, mas o OS inteiro está difícil. Acho que também tem uma coisa assim, é claro que você não vai falar assim, vamos mudar de comportamento agora, vamos, todo mundo levanta e agora a gente começa, sai daqui, né, Alejandro? Não, é uma brincadeira dele, mas assim, eu acho que tem uma coisa de você se espelhar. Quando um tempo atrás, eu acho que o Facundo tocou num ponto que, assim, antigamente, muito antigamente, o pessoal falava assim, vamos à cidade, significava pegar um bonde e chegar no centro, né? E de uma hora para outra, alguém falou, vamos se encontrar no shopping, vamos no shopping. O shopping passou a ser um negócio. Hoje em dia a gente já não está mais falando isso, e as pessoas mais jovens também não estão falando mais isso. Então, assim, eu acho que é uma coisa da gente aprendendo coletivamente. Eu acho que na hora que você tem assim, carnaval, né, falando, estamos na rua, ou na 23 de maio, ou na Tiradentes, como vai ser agora, você fala assim, nossa, como esta avenida Tiradentes é feia. Por que ela é feia? Porque ela serviu de passagem no plano de avenida de 1930 do Prestes Maia, que deixou, né, que transformou uma avenida que tinha
Gente, vocês olharam uma foto de 1930 da Tiradentes, ela era maravilhosa, ela tinha um bulevar, ela tinha árvores no meio. Hoje ela é uma porcaria, porque botaram um bloco de concreto. Mas nós vamos dançar carnaval lá. De repente, eu pular, o que se faz no carnaval? Mas a gente vai falar assim, opa, eu estou numa avenida que vale a pena eu pensar um pouco sobre ela. Acho que essas coisas são tão dominó. Você começa a fazer uma coisa e não para mais. Então, eu estou mais otimista. Eu acho que a gente está num momento ainda de alta, a gente está reaprendendo. Aí tem uma coisa também, tem uma coisa também, Ale, que é o seguinte, nos últimos 4, 5 anos, parece que a gente passou a adotar alguns exemplos que lá fora foram bem-sucedidos e puderam ser trazidos para cá. Você tem rede, você tem mais conexão, você tem grandes exemplos, cases, etc, etc. Então, isso também estimula, isso ajuda. Você pega o que está sendo feito em Paris, em Copenhague, mesmo aqui em Medellín. Você tem alguns exemplos que são referência. Nova York, você pega aquela coisa dos parques, reurbanização. Então, meio que isso move. Porque não é também só questão de benemerência do poder público querer fazer, também tem um pouco de negócio, sabe disso, que lá fora é mais business, né? Você pega a revitalização do meat market na região de Nova York, é muito mais porque tinha o quê? Comunidade gay, dinheiro, etc, etc, vira um polo de business, né? Então, isso que poderia também ser estimulado aqui. O pessoal parece, nesse caso, está acordando. Seria uma coisa assim, o poder público vai junto com, digamos, com o dinheiro, com o capital. Mas isso aqui, essa engenharia que eu acho que ainda não foi descoberta por aqui, salvo com empreendedores como o Facundo e outros. Mas se a gente tivesse mais 20 como ele, isso aqui seria outra coisa. A gente teria outro cenário, é isso. Oi, eu sou o Ricardo. Eu queria pegar um gancho que o Mauro falou. Você lembrou da Jane Jacobs, que é sempre uma figura muito inspiradora. E a Jacobs partia daquela ideia, né, no Morte e Vida das grandes cidades americanas, de que você faz uma intervenção, né, e essa intervenção é capaz de irradiar para o seu entorno. Depois o Lerner retoma essa ideia no Acupuntura Urbana, que é um livro tão despretensioso e tão delicioso, né? E eu fico pensando aqui no caso da Sala São Paulo, que foi um caso que essa teoria não se aplica, porque ela foi incapaz totalmente, até por ser voltada para dentro, pelo menos em grande parte, no primeiro momento, de irradiar. E eu não ia ao Marco Zero há muitos anos, à noite, assim, e tinha um grupo de amigos de outro país aqui, botei um táxi, era o único dia que tinha, e levei para ver o Marco Zero à noite, assim. E eu me vi num episódio do Walking Dead, porque aquelas pessoas, né, estão completamente desumanizadas, o crack leva a um processo de virar zumbi. Então você tem eu acho que nós falhamos muito na revitalização desse centro de São Paulo. Porque a gente fala da Augusta, a gente fala da Santa Cecília e tal, mas quando você vem para a Sé, quando você vem para o centro de São Paulo, a gente não conseguiu reabitar o centro, que é um fator que a gente sabe que é fundamental, né? Se as pessoas não voltarem a morar, né? Então, eu queria perguntar um pouco, como é que a gente... Já se falou que essa questão é insolúvel, né? Da Cracolândia e de tudo isso. Eu não acredito em problemas insolúveis. Eu venho da comunicação, mas com uma passagem grande pelo design, eu aprendi que não tem problemas insolúveis. O que vocês acham? Eu acho que vocês são especialistas, sem dúvida, cada um na sua área, que pode ser feito para, de fato, resolver esse problema da Cracolândia. Que pistas a gente teria para um trabalho em relação a isso, já que a gente está no debate de ideias, né? E, de fato, resgatar esse centro de São Paulo. Posso começar? Por favor, não entenda que eu estou entrando em conflito com você, mas eu acho que a primeira coisa que, então, já que você me deu a permissão, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de falar de revitalização, porque eu acho que é um termo muito complicado você falar trazer vida de volta a algum lugar, como se aquelas vidas que estão ocupando um determinado território não contassem.
E, por um outro lado, a gente também tem que parar de falar Walking Dead, ou zumbis, porque a gente para de emprestar vida àquelas existências. Então, o Walking Dead, zumbi, é a maneira como nós, da classe média, eu já usei esse termo muitas vezes, eu já fiz piadinha com isso muitas vezes, e é cruel. Porque, a partir do momento, você falou muito bem da Pinacoteca, eu até cito o Centro Cultural Porto Seguro, que foi inaugurado há um ano, está às moscas, eu vou lá direto. Outro dia eu cometi o erro de atravessar do Centro Cultural Porto Seguro até a Pinacoteca com a minha filha, tiracolo, e passei pelo meio da Cracolândia. Faço isso com alguma frequência, eu vou àquele território com alguma frequência. E foi um erro, porque realmente é uma experiência hostil. E a ideia da acupuntura urbana não se verifica naquele caso, porque você percebe o que acontece. Se você coloca a Pinacoteca, se você coloca a Sala São Paulo, por exemplo, quanto custa um ticket para a Sala São Paulo? Tem tickets de 80 até 1.000 e poucos, né, reais. 200. O que acontece? As pessoas vão de carro, param naquele estacionamento bastante confortável, assistem o conteúdo da Sala São Paulo, que é um dos lugares mais interessantes de São Paulo em termos de... Mas é ultra elitizado, e se vão. A mesma coisa com o Centro Cultural Porto Seguro. São conteúdos elitizados. Você nunca vai conseguir construir rede se você tem exemplos de conteúdo ou de software, como estava falando o Alejandro, que são destinados a uma classe social muito específica, que não se comunica com o território. Então, a questão da Cracolândia não é uma questão simples, porque não é uma questão de segurança, é uma questão de saúde pública. Quem consome crack não consome crack porque é vicioso ou porque não tem qualquer tipo de esperança. O Mirante 9 de Julho, ele não era um espaço para moradores de rua, mas era um espaço de venda de crack. Era uma boca de crack, o Mirante 9 de Julho. E algumas pessoas consumiam crack ali dentro, quando eu fui ocupar o Mirante 9 de Julho, e às vezes caíam e ficavam por ali mesmo. E eu convivi com os moradores, e foi foi uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida, de maior aprendizado, foi conviver, ainda que por 2 meses, muito circunstancialmente, com dependentes químicos de crack. E quando a pessoa vai para o crack, é porque ela falhou em todos os outros, ela perdeu toda a sua rede de afeto, ela perdeu o crack, a pedra, e os consumidores da pedra, e os dependentes da pedra, é que formam uma nova rede, na qual ela se liga. Porque o mundo a rejeitou. O mundo começou a falar que ela era zumbi. O mundo começou a nem emprestar mais vida àquela existência. Nós aqui, a gente corre quando a gente vê um dependente químico de crack chegando perto da gente. Eles não têm condições mínimas de higiene, asseio. Então, a gente não consegue nem se ligar. Ninguém olha para um dependente químico como gente. Fato é que a gente usa o termo zumbi para designá-los. Ou fala de revitalização. A gente não está emprestando mais vida para essas pessoas. Como a São Paulo é uma cidade onde o capital fala muito alto, e a produção, portanto, é o que te transforma num vivente, quando aquelas pessoas param de produzir, elas são vistas como o rebotalho da sociedade. Então, a questão passa por questão de saúde. Não adianta, podem fazer 28.000 operações, tirar os traficantes, derrubar hotel com gente dentro, passar o rodo. A Cracolândia ela sempre vai voltar, seja na rua de cá, seja na rua de lá, seja na rua acolá, porque não é uma questão de segurança, nem uma questão de saúde, nem é uma solução simples. Como que você empresta esperança para essas pessoas de volta? Como? Então, como que você constrói rede? Porque essas pessoas precisam construir rede. As pessoas têm que ter uma razão para a existência que vá mais além da pedra. Porque, quer saber de uma coisa? Se eu estivesse na condição daquela pessoa, eu também fumaria pedra. Sem nenhuma dúvida. Porque a pedra ocupa um lugar central na tua existência. Você só quer escapar. Se a gente não tiver a compreensão de que aquelas pessoas estão querendo escapar da existência, que do lado de fora a gente nega a vida a elas nunca vão parar a gente nunca vai entender por que elas vão para a pedra. Elas não são viciadas. Elas não têm mais nada além da pedra. Então, acho que um bom começo é parar de chamá-las de zumbis. Começa por aí. Por favor. Concordo totalmente com você. Meu nome é Isabelle, eu sou médica, eu trabalhei vários anos no Capom, então, com pessoas de periferia, tentando fazer um trabalho de saúde, né? Eu sou realmente especializada em saúde. Voltando para o que vocês dois estão comentando, eu acho que realmente é um problema de saúde.
mas de saúde pública, né? Então, se eu vejo soluções a partir do momento onde a gente une pessoas que estão interessadas em movimento na cidade, governo, política pública, saúde e pessoas do entorno, porque a gente tem que acolher essa população. Isso eu acho que eu concordo muito com o que você está falando. Parar de chamar de zumbi. E uma coisa, falando de cidade, falando de cultura, Sala São Paulo é um bom exemplo, é elitizada, mas que tal, de repente, juntando com política pública, com o pessoal de saúde, colocar alguns instrumentos fora e deixar participar as pessoas? Que mágica aconteceria se a orquestra de Sala São Paulo fosse até a Cracolândia? O que aconteceria? Que mágica aconteceria? Dança, né? Dança no municipal, sair para fora. Enfim, sim, eu acho que isso são coisas que são possíveis a partir do momento onde a gente desconstrói os nossos medos e os nossos a priori sobre essas pessoas. É isso que eu queria falar. Eu queria acrescentar uma coisa. Eu não tenho competência para falar de Cracolândia, que eu acho que realmente nós estamos falando de um problema que, assim, ou todo mundo se junta, não tem solução mágica e tal. Mas, em relação ao centro, eu tenho a impressão de que tem algumas chaves aí, e foi muito legal você ter levantado essa história da acupuntura urbana, né, que é essa ideia de você fazer alguma coisa que seja intervenção, e o que pode funcionar e o que pode não funcionar. Acho que o fato de termos gastado como sociedade tanto dinheiro para fazer uma Sala São Paulo, que é maravilhosa, conta um pouco sobre uma mentalidade que é uma mentalidade antiga, né? E é muito curioso, porque o ex-prefeito José Serra, você falou da Jane Jacobs, né? Eu também citei ela, ele pegou no primeiro dia de mandato dele aqui em São Paulo e ele deu um livro dela para cada secretário. Eu acho que ninguém leu, né? Porque é o que acontece quando o seu chefe dá uma coisa para você vai lá e ignora completamente, ninguém vai te cobrar mesmo. A solução que da acupuntura não existe como uma agulha, ela é um conjunto de. E eu acho que, assim, especificamente ali naquela região, se a gente for pensar no que está sendo feito agora, que é um momento em que você está colocando moradia, né, junto com equipamentos, aí começa a mudar de figura. E eu acho que, enquanto o centro não for um lugar de moradia, dificilmente a gente tem alguma solução. E mesmo esta moradia está passando por problemas, que o pessoal agora está mudando para lá e está morrendo de medo de andar na rua, não sei o que. Quer dizer, não vai vir sozinho, mas eu tenho a impressão de que e especificamente enquanto esses dias agora, está tendo um movimento grande para poder fazer uma operação centro, vamos dizer assim. O pessoal está começando a discutir o que poderia vir a ser isso. Eu acho que essa história da mistura, né, de funções, que o centro era um lugar onde a moradia foi desestimulada, assim como no Rio de Janeiro também, não tem ninguém à noite, ou não tinha, né? Pedaços do centro, e aí a gente tem que expandir isso. O pessoal está olhando agora para o Pari, né, para o pessoal, o antigo parque, o Parque Dom Pedro II, que era um parque, não é mais, todas essas, né, ali o Glicério, que é um lugar complicado também desse ponto de vista, né? Então eu acho que, assim, não existe solução mágica, mas ela vai passar por uma coisa que está falando de emprego, está falando de estrutura, está falando de moradia, né? Só para complementar e concordando com o que os dois trouxeram, sabe que tem um projeto de uma menina chamada Caru Albuquerque, na região da Cracolândia ali? Ela pegou Campos Elíseos, Barra Funda, um pouquinho de Santa Cecília, não chega lá onde a gente mora, mas ela mapeou 200 pontos de economia criativa. Olha que interessante, está tudo por ali. Então, isso também seria uma forma de revitalizar. Porque vai de costureira, startup, em suma, tudo que você imagina, e perfis os mais variados da atividade. Cadê a iniciativa privada para fomentar? Nem a Porto Seguro está fazendo isso, porque é o que a gente estava falando. Porto Seguro fez um teatro, espaço cultural, que está, muitas vezes, às moscas, é uma pena. É uma oportunidade, inclusive, para esse banco. Fica a dica. Estão gravando? Perdão, aproveitando, vamos fazer as últimas duas perguntas. Primeiro a menina e depois acá o rapaz, assim já estamos com questão de tempo. Pido perdão, sei que a ideia é justamente nutrir esse debate, mas uma questão de tempo que se está gravando. Por favor. Bom dia. Primeiro, agradeço amanhã, acho que
Bom, eu acho que a gente estava conversando de problemas muito complexos. Obviamente, a Cracolândia, eu sou moradora do centro também, já há mais de 5 anos, nessa região aqui. Mas eu queria trazer um pouquinho um outro spot, né, uma outra luz. A gente está falando de extremos, que é uma situação extrema do ser humano, quando a gente fala de Cracolândia, de morador de rua. Mas eu queria falar um pouquinho da massa, que somos todos nós, né, se locomovendo dentro dessa cidade. A gente falou muito dos 3, né, falando de movimento, do andar a pé, né, de pessoas, de encontros, né, e muito nessa aceleração como cidade. São Paulo é a cidade que nunca para, né, então sempre vem essa discussão muito forte. E aí eu queria trazer um pouco como reflexão como que a gente consegue trazer São Paulo não só da aceleração, como da desaceleração, pensando no bem-estar, pensando nas pessoas. Eu digo isso, obviamente, que eu gostei muito que o Facundo comentou, né, que o negócio é nosso. Quando nós temos um negócio, sou empreendedora do centro também, é um veículo de como ver a cidade. Então, eu sou um pouco da ativista do bem-estar, né? Essa cidade me espelhe, sou paulista, né? Nasci aqui, mas, ao mesmo tempo, como que eu me sinto acolhida aqui. E aí, como proposta, é criar refúgios no meio dessa grande cidade. Então, a gente está falando de andar a pé, né? De andar de movimento em movimento, mas como a gente possa estar, simplesmente estar, se sentir bem, né? A gente pode ter espaços públicos, como aqui o centro a gente não tem, e o Sesc 24 de Maio, sim, é meu acolhimento. Moro ali na frente, mas eu posso estar lá e me sentir segura, sentar, dormir, enfim. Até porque eu, como empreendedora, aqui, né, na Praça Antônio Prado, existe um cochilódromo, onde as pessoas podem ir lá tirar um cochilo no meio do dia, né, pensando nessas movimentações né, do urbano e tudo mais. Mas tudo isso reflete na questão do nosso estar na cidade, mas também como fazer a cidade rodar. Então, não tem como não falar da massa que movimenta essa cidade, é falar sobre o futuro do trabalho, como a gente vai se relacionar aqui, trabalhando, né, essas movimentações de pessoas. Tentando consolidar um pouco esse pensamento, a gente está se movimentando nessa cidade, faz essa cidade rodar através do nosso trabalho, mas como que a gente se sente bem aqui, como que a gente consegue também estar e não só acelerar. Queria saber um pouquinho de vocês. A segunda pergunta também. Boa tarde, meu nome é Gabriel e eu acho que eu sou a única pessoa de fora daqui, porque eu estou de férias e eu vim visitar o Mirante e acabei caindo aqui meio de paraquedas, sem conhecer nenhum dos 3. Mas a minha pergunta tem relação com isso, que vocês disseram que sobre como no Rio um turista que ele chega, ele já sabe que ele vai no Pão de Açúcar, ele já sabe escadaria, sei lá, todos os lugares. E a minha pergunta é como que São Paulo pode fazer para conectar quem vem de fora, porque, só dar o meu exemplo, a minha 4ª vez em São Paulo, só que as outras 3 eu vim a eventos. Eu vim 2 vezes a Campus Party e 1 vez no Lollapalooza. Essa pela Comic Con. Hã? Você veio pela Comic Con? Não, essa vez eu entrei de férias ontem e eu vim só para aproveitar. Então, tipo assim, Sesc 24 de Maio, porque na minha faculdade a maioria dos professores estão em São Paulo. Então, o Sesc 24 de Maio foi o mais citado de local para mim ir, que eu vou numa palestra lá 3 horas, aqui, mas por vontade minha, e alguns outros locais que eu marquei que queria conhecer. E só que, assim, isso é por mim, porque todos os outros meus amigos que vieram em São Paulo, era o que eu acabei de falar, em algum evento. Tem o pessoal na Comic Con, o pessoal vem para o Carnaval, o pessoal vem para muitas coisas. Ninguém vem especificamente para turistar. E tipo, eu queria saber como que São Paulo pode fazer para mudar essa visão. Você sabe o que é mais legal de São Paulo? São Paulo é uma cidade que só se destrava por um paulistano. Então, para você aproveitar São Paulo, gruda num paulistano. Vai no Facebook, fala, ou no Instagram, onde quer que seja, e fala, estou precisando de um guia. Quando a gente encontra um turista, a gente se espanta. Quando eu encontro um gringo, eu falo, que cacete você está fazendo aqui? Não é? A gente se olha para o gringo, eu tenho vontade de dar um abracinho. Eu falo, como que você veio parar aqui, meu bem? Você veio para... Não foi. Ou o cara vai para Moema ou para Vila Madalena. Eu conheci... Que é, tipo, eu acho que é meio, sei lá, São Paulo Epcot Center. Eu conheci um Instagram que chama SP Free Walking. Eu conheço também. Eu conheci e eu meio que vou no tour dele segunda-feira por causa disso. É legal, é legal. Que é o que você falou, que é onde tem um monte de gringo que eu tô assim... Como que vocês vieram parar em São Paulo? Isso que eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais.
Mas isso faz com que São Paulo seja um segredo global. É muito da hora São Paulo, que São Paulo é uma cidade de paulistano para paulistano. A gente nem considera a pessoa que vem de fora. Então, gruda num paulistano, que aí ele vai te destravar São Paulo. Se você chega em São Paulo, a gente não tem guia cultural, a gente não tem, não fosse pelo Google Maps, a gente estaria ferrado. A gente não tem pontos de... Tem tantas múltiplas portas de entrada que se você só um paulistano pode te... É meio como Virgílio e o Inferno de Dante, sabe? Você precisa de alguém para te levar e te apresentar essa cidade. Caso contrário, ela não é mapeada. Ela não é uma cidade que você se localiza. E isso porque a desorientação e o segredo no tempo da internet é uma dádiva. É uma dádiva. Então, essa é uma das poucas cidades no mundo em que você ainda se perde. E isso é muito potente. Isso é muito potente. Então, gruda no paulistano. E para falar de bem-estar, como você estava dizendo, eu acho que assim, São Paulo pode ser uma cidade horrível, tipo, peçonhenta, e pode ser uma cidade que te acolhe. Isso depende da tua relação com a cidade. Eu acho que você esperar que a cidade te promova o bem-estar, eu acho que o caminho é inverso. Eu me sinto bem comigo mesmo e eu vou me conectar. São Paulo é uma das cidades que eu mais amo no mundo. Eu não mudaria de São Paulo, mas jamais, porque a cidade para mim é perfeita. Eu transformei uma São Paulo que é espinhenta, que é inóspita, numa cidade que é acolhedora e que eu tenho espaços de sociabilidade, que eu tenho territórios, que eu tenho mapas afetivos, que eu tenho lugares que eu frequento com a minha filha, onde eu construo memória. Então, eu acho que esperar que a cidade te ofereça o bem-estar, eu acho que o caminho é um pouco inverso. Como que eu vou me sentir bem nessa cidade? Você escolhe, são tantas cidades possíveis que você pode viver. Você pode viver uma cidade... Todo mundo que vem para São Paulo e começa a falar, nossa, eu não consigo me dar bem com São Paulo, odiei essa cidade. Eu falei, você está de bem consigo mesmo? Porque, infelizmente, se você não estiver de bem consigo mesmo, não tem cidade que vai te acolher. Entendeu? O bem-estar começa de si mesmo, da tua relação tua com o espaço. Então, acho que o caminho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E a partir do momento que você está bem consigo mesmo, você encontra uma São Paulo que é mágica. Você está falando aqui do centro, os cafés. Quantos cafés legais que estão surgindo aqui à nossa volta, que viraram meu escritório. Eu tenho uma mochila com um computador e é esse. Eu não tenho escritório já faz uns 2 anos, porque eu me encontrei nos cafés. E não são espaços próprios para trabalho. Muitos não têm, às vezes, Wi-Fi, mas eu tenho uma relação com a mesa do lado, com o café predileto, com ficar 5 horas dentro de um espaço trabalhando, ouvindo música, conversando com o barista. São Paulo virou essa coisa que antigamente a gente não tinha, necessariamente tinha que ir para um escritório. Hoje em dia a cidade te propicia uma rede de espaços em que você consegue existir. O próprio Sesc 24 de Maio, quantas vezes eu não trabalhei de lá? Exatamente. Quantas vezes eu não trabalhei do Sesc? Então ela virou uma cidade muito mais... por conta dessa mudança de identidade que tem acontecido ao longo dos anos, mais porosa. Tem outra coisa que eu queria acrescentar, que tem uma coisa de percepção. Quando você olha o que a gente está consumindo em termos de produção de mídia, crise e política, e essa agudização. O que a minha sugestão é que esse macro tem que vir para o micro que a gente estava falando. Por exemplo, é o nosso dia a dia. Eu não vivo Brasília, eu não vivo essa... Tudo bem, me afeta, porque afeta em geral, e o inconsciente coletivo, tudo. Mas assim, o meu dia a dia está na cidade, está com o meu vizinho, está na praça, está o cachorro, está o meu deslocamento, etc, etc. Então, meio também se dá conta que o meu dia a dia está desligado disso tudo aí, que eu posso prestar atenção, como o Mauro faz, no dia a dia dele, na calçada, no sujeito que está sentado na Praça Ramos, num bom café, como ele faz. Então, aí você começa a ter uma outra dinâmica, uma outra relação com a cidade. Você começa a olhar o teu vizinho, pode não gostar, mas tudo bem, né? E as pessoas do teu entorno, no transporte público, etc, etc. E aí eu acho que você pode ter ganho nessa qualidade, o que você vai estar se percebendo também melhor na relação com as pessoas no seu dia a dia. Além disso, você tem que acessar sãopaulosão.com.br. Lá só tem notícia boa. Tá?
Tá bom? Dá um refresco nisso tudo, eu recomendo. Eu acho sensacional a gente estar falando disso aqui, porque tem parte da gente, né? Eu concordo com você. Eu acho que assim, tem uma escritora americana que fala que o caminhar é a hora em que o corpo, a mente e o mundo se harmonizam, né? E o mundo, às vezes, é uma saída da estação de metrô e às vezes é o Parque do Ibirapuera, né? Então, assim, cabe a gente tentar encontrar, né, aquele estado de espírito, aquele lugar que combina com o seu estado de espírito. No Rio de Janeiro, um trajeto entre a Praça Mauá e quase o aeroporto, que é aquela Orla Conde, você fala, pô, você não vê nenhum carro, você consegue andar e você fala, pô, eu vou lá. Aqui, para você fugir, né, do barulho, você provavelmente vai precisar ter que andar mais, mas vai achar o Parque do Carmo, como é que chama o lugar? Parque Marisa, que você falou, né? O Ibirapuera, a gente vai conseguir, mas assim, você tem que procurar. Muitas vezes é apenas uma mesa de padaria na rua, né? Depois que você andou assim 2 horas e seu corpo já entrou naquele ritmo meio hipnótico, você já não está pensando mais, e você para numa mesa de bar, é poderoso, a cerveja vai sair melhor, o café vai sair melhor, você vai ter ideias, né? É uma coisa poderosa. Eu advogo essa coisa de você chegar num ponto em que o seu cansaço está maior do que o seu incômodo, né, com o mundo. Aí o mundo vai passar a ser melhor, eu acho também. A gente vai, assim, acho que tem que achar. Vai no São Paulo São e procura os lugares, vai aqui no Sesc isso, no Sesc aquilo. O pessoal fala muito do Centro Cultural São Paulo, por exemplo. É um lugar onde você pode ficar sem fazer nada. É muito difícil ter lugar assim. A Praça Dom José Gaspar, que é um lugar que eu gosto, você pode ficar sem fazer nada, mas provavelmente tem lugares pertinho da casa da gente que a gente consegue dar uma fugidinha, né? Eu acho que procurar essa harmonia entre o corpo, a mente e o mundo é um ato ativo, não é sem querer que a gente vai conseguir, né? É político também, né? Eu quero agradecer, justamente estamos já no horário, muitas pessoas tentaram levantar a mão, desgraciadamente por questão de tempo. Todas as palestras, todo o ciclo estão sendo gravados, ele vai ser disponibilizado tanto no site do Banco Santander como de Garimpo de Soluções. De novo, Facundo Guerra, Maurício, Mauro, a gente muito obrigado. Justamente estamos no fechamento do ciclo de este ano 2018. Fueron parte de 64 entre palestrantes y moderadores de 13 países que se deslocaron 251.192 kilómetros para participar. Y de nuevo, una cosa que falaron acá mucho, gerar conteúdo. En Garimpo de Soluções, uma empresa que a ideia deu o serviço para Farol de gerar conteúdo justamente não só que vem de fora dos ecossistemas que são os mais comuns, sino conhecer o que se vem fazendo em distintos lugares do mundo. Só para que tenha uma ideia, essa questão de quilômetros recorridos de todas as pessoas que vieram a fazer e gerar conteúdos para vocês, significa 6,4 vezes a circunferência da Terra. Espero que neste tempo, de novo, todos os vídeos vão ser disponibilizados em tempo. A gente agradece a todos vocês por haver compartilhado. Garimpo Soluções, de novo, tanto Facundo, as empresas, aos fornecedores, técnica, todo mundo, muito obrigado. E a gente gostaria de encontrar em qualquer outro lugar e, de novo, que seja para vocês, de novo, olhando para frente, olhando o futuro, porque esta é a nossa cidade, essa realidade é a nossa. E a gente que vai fazer a mudança. Até mais e bom fim de semana. Meu nome é Facundo Guerra e eu sou... A profissão que é difícil, acho que eu sou engenheiro, jornalista, cientista político, pai, empreendedor, um monte de coisa. Não dá nem pra falar, né? Eles são demais, eu adoro o trampo dos dois, do casal. Sou fã, amigo e fã deles. Eu sou Mauro Cagliari, sou administrador de empresas e estou fazendo doutorado em urbanismo. Eu gostei muito do encontro, eu achei que esse formato de 360 no começo é desafiador, mas depois ele passa a ser super próximo, bem gostoso. Gostei muito da interação com as pessoas que ficam muito próximas e a conversa com os meus colegas palestrantes foi sensacional.